Boa Ou, noite. ou melhor, no clima do louvor que estava entoando aí, Ah, Shalom Haverim, Shalom Haverim, tá bom, o Laila, resto não entendi, né? Erev Tov, né? Boa noite. Eu só Tchau. coloquei lá, tava entendendo uma coisa e outra. Agora o Muito resto, se você me bom. perguntar, eu pergunto para os universitários. Também chamado Abraão, né? Eu achei que eu tava na minha, eu achei que além de entrar no Teams, eu achei que eu tinha entrado no YouTube. Parecia a minha playlist. Eu peguei justamente aqueles vídeos que você tinha me passado, Ah, lá no começo do grupo ainda. Assim, vou fazer um experimento aqui, vou colocar umas músicas, que né? legal. Você gostou? Você gostou dos louvores aí? Eu achei legal, alguns salmos ficam bem bonitos cantados em Salmos hebraico, né? cantados, né? Verdade. É, Facilita até a decoração, né? No caso, no português a gente consegue decorar bem, né? Mas assim, no hebraico, dá-se a entender um ritmo, né? Na hora de você fazer a leitura. Eles leem em ritmo, né? Muitas das vezes. sim. Porque foi Interessante. feito justamente É, para a nossa língua, né? é verdade. Legal. Mas os salmos eles são bonitos em todas as línguas, né? Não, é verdade. Louvor, eu gosto também bastante de louvores em espanhol, muito bonito de. Parece que a língua espanhola, assim, tem uma emoção carregada, né? Claro que o louvor não pode ser só emoção, mas, Bom, mas é assim no sentido da adoração, a língua falada é interessante também. isso aí. Então, boa noite a todos. Israel, Alan, Patrícia, primeira vez aqui também. Israel, primeira vez no Estudos Bíblicos também, né? Opa, Deu. Mais uma vez, boa noite a todos aí, Boa né? A noite. Cristiane, a Patrícia, a Alan. Amém. Vamos ver se aparece mais alguém também. Só tem nós aqui ainda. Quer dizer, não sei se Opa, alguém mais vai entrar, né? por enquanto, Bom, né? então, eu estou gravando aqui. É, inclusive, deixa eu até avisar que eu tinha aberto aqui a enquete, né, sobre colocar no YouTube aberto para qualquer pessoa. Todo mundo que votou para abrir para qualquer pessoa. Sim, Então, a primeira live que foi Provérbios 1 a 3 eu vou abrir para todo mundo, né, abrir a playlist e cada um dos vídeos. E a partir disso aqui também já vai estar tudo aberto para quem quiser ver. Certo. Bom, pelo menos já segue os Pix do canal, que o canal que eu estou colocando, ele tinha o meu nome, mas eu coloquei um outro nome agora que chama Viva a Cultura Livre. É porque essa é a ideia de que a cultura tem que ser livre para todos, né? Que uma coisa não pertence a ninguém, né? A cultura. sim. Se você for pensar bem, a Bíblia mesmo foi difundida amplamente pelo mundo justamente por conta disso, né? Não tinha É, copyright na época e ainda bem que não tinha. exato, exatamente. Esse é o objetivo do porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Sim, Porque era uma língua internacional para que todos fossem alcançados, né? exatamente. Aliás, Então, até o Antigo Testamento tinha sido traduzido, né, do hebraico para o grego na Septuaginta, então por isso que sim, mostrando que o Evangelho, né, como de fato é universal. sim, sim. Então, eu não sei se mais alguém vai entrar, mas vamos começar aqui. Eu vou compartilhar. Todo mundo leu o Provérbios 4 a 6? Sim. Sim. Está todo mundo vendo a minha tela? Sim, tá bom. Não, não deve. Sim, não. As minhas crianças. Ah, já aprendi um pouquinho também, né? É, Aproveita e pega um versículo aqui e fala, ó, filhos, ouçam a correção do pai, hein? então. Já Já aproveita e passa isso aproveitar. para eles também. Aproveitar já. Né? Não, para, você tá vendo ele, mas eles não estão vendo você, né? Tá com a câmera desligada. É, Eles estão. As crianças, tá. eles estão dando tchau pra você. Tá. Eu estou vendo o tchau deles também, imaginando aqui na minha mente. Imaginando. Eu vejo tudo aqui Eita. na mente, né? Os olhos da mente. Então, eu vou começar aqui. Eu anotei um monte de coisa aqui dessa vez. Nossa. Eu anotei um monte de versículos aqui. Eu não sei se vocês já conseguem ver muito bem, porque eu reparei que na gravação fica a qualidade ruim.
né? Ainda quando mostra a minha tela, não sei se é o problema, o meu sistema operacional, se é o Teams, se é as duas coisas juntas que não conversam muito bem, Uhum. né? Mas fazer o quê, né? Eu acho, olha, eu vou colocar exibição. Não sei se vocês viram a outra que eu gravei, se dava para ver direito a tela. Eu estava exibindo o aplicativo aqui da Bíblia. Depois eu vou ter que ver de novo se aparece legível as letras aqui que aparecem. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, né? Fica mais fácil de ver. Melhorou, Então, Cristiano. foi? Tá dando Melhorou. pra enxergar, assim. Melhorou, Ah, é. Eu coloquei na exibição focar só no conteúdo, sim. para não colocar nossas janelinhas ali das nossas fotos, vamos dizer assim, para ocupar a Sim. tela toda, né? O conteúdo para ficar. Sim. É bom dar um zoom aqui. Isso aqui é. Vocês devem até achar que tem essa tela aí estranha aqui. Isso aqui é um terminal. É uma coisa que pessoas nerds gostam, como eu, né? Então, eu comecei a usar isso aí para escrever meus livros, né? É só para quem gosta mesmo. Mas, enfim, o que eu anotei aqui que é Provérbios 4 a 6, essa parte que eu até coloquei subtítulo aqui, ó, sabedoria garante uma vida melhor, né? Que até me lembro do que tinha anotado no primeira reunião, né? Que tem muito a ver com a questão aqui, cadê? Ah, da sabedoria como a guardiã da pessoa, né? Eu acho que tem muito isso, a questão de você, se você fizer o que é certo, né? Guardar a sabedoria, os caminhos sábios, você tem proteção pela sua própria vida. E se você segue o caminho oposto, né? É a questão das consequências que a gente tem pelas nossas ações, né? E aí, ainda mais depois que a gente estudou ética essa semana, eu não consigo separar uma coisa da outra, né? Tem até essa Parece questão que a de gente, ética e moral, né? Que parece eu que não estávamos consigo nem estudando ver qual que é a diferença provérbios. entre uma e outra, porque ele fala assim, é diferente, eu não consigo ver. Me explica melhor, porque eu não entendi. Pra mim é tudo a mesma coisa, né? Mas aqui é, tem aqui ó, eita, não sei o que é isso aqui, ó. Provérbios 5 e 6 tem advertências contra a lascívia, a luxúria, né, e o adultério, né? Que eu notei, são bastantes versículos aqui. A questão da consequência de pecado, como eu acabei de falar, né? Tipo, os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. É que nem você lembra o Salmo 139. É 139, né? Acho que é isso. Que tudo que a gente faz, né? Estão aos Certo. olhos de Deus, né? Então, todas as nossas ações vão ser levadas até a público, né? Quando vier o juízo. Ele pondera todos os nossos percursos, né? E tem a questão da consequência, né? O perverso será preso pelas suas próprias perversidades, né? Então, a gente estava vendo a questão da consequência. Se você fizer o bem, fizer o certo, guardar a sabedoria, você protegerá a si mesmo, protegerá a sua vida. E o contrário, né? O caminho dos tolos, né? Tipo, o perverso, aquele que faz as perversidades, né? Ele será detido pelas portas do seu próprio pecado, né? Assim como Paulo falou, né? Aquilo como como que é? Semear, ele cegará, né? Isso. Assim, ele morrerá pela falta de correção e andará sem rumo pela grandeza de sua loucura, né? Isso é bem curioso, como, como eu falei outra vez, que Provérbios é um livro do tapa na cara. Uhum. E que tapas, hein? Porque a gente mal começou, a gente já vem um monte, né? Imagina quando chegar nos outros, que tem uma coleção de provérbios. Muitos deles repetidos, né? Mas ainda assim, a cada tapão, você vê... Eu estava até pensando sobre isso, você vê aquela questão até dos 7 pecados capitais, que eu já lembrei aqui, fala também tudo contra orgulho, gula, preguiça, luxúria, tudo contra esses pecados. Você vê que a advertência contra todos eles, né? Você pode ver que acho que eu vejo até um foco muito grande na questão da luxúria. Acho que, inclusive, tem mais para frente outras advertências contra a luxúria, a lascívia, o adultério. Eu não lembro qual que é o capítulo,
Mas eu vi que tem isso, eu lembro que tem mais à frente, porque outras leituras que eu fiz, né? É, eu anotei muitas coisas aqui, tinha uma coisa que eu achei interessante, mas aqui já fala uma questão da preguiça, né? Tipo, vai trabalhar, tem aquela música do Chico Buarque, vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura, né? A questão da preguiça, quem não trabalha não come, né? Como diz Paulo, né? É uma coisa que eu sempre me lembrava também, a perdição repentina do perverso, né? Porque quanto menos espera, a, tipo, a desgraça pode cair sobre ele e a chance de, de se converter, né? Pode se perder, porque as pessoas, muitas vezes a gente pensa, sempre vou ter uma chance a mais, né? Mas a gente nunca sabe. E tem uns versículos bem famosos aqui, eu estou acabando aqui, então eu vou dar a palavra para vocês. Aqui, 7 coisas que o Senhor abomina. Isso aqui é um clássico, né? 6 coisas o Senhor odeia e 7 só abomina. Isso aqui até é um recurso poético que o Alan deve saber explicar melhor, né? É, Aqui, olhos imagina. arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos malignos, pés que se apressam a correr para o mal, a falsa testemunha que sopra mentiras e o que semeia brigas entre irmãos. Isso aqui foi o que eu achei de curioso e interessante. Inclusive, eu lembro que a Patrícia tinha compartilhado no outro sábado as impressões dela, e tem até umas coisas que ninguém tinha comentado até, então acho que se ela puder compartilhar também o que ela viu também, que todos vocês viram, né, que cada um tem a sua visão e pode contribuir muito bem aqui. Então, se vocês quiserem comentar aqui, citar versículos, eu vou procurar aqui. Aqui meu nome aparece o nome do livro em inglês, que eu deixei meu sistema em inglês. Aí até aqui o negócio tem que colocar o nome dos livros em inglês também, né? É certo. Agora vocês podem falar, já fechei o book já. Pronto. Tá, eu vou tentar dar algumas contribuições, né? Enquanto eu ainda posso, daqui a pouco eu vou colocar meu filho para dormir. Mas eu vou Tudo bem. continuar ouvindo vocês, tá bom? Tá. Então, assim, eu aproveitei essa oportunidade, né, de leitura de Provérbios novamente para revisitar as anotações que eu havia feito com o estudo que o Nathanael Knaben apresentou no ano passado no YouTube. Eu comentei sobre esse estudo que ele fez, onde ele estudava todos os dias um capítulo de Provérbios durante os 31 dias de julho. Então, ele sempre nomeava cada capítulo com base no ensino que Salomão queria trazer. Ele colocou para a gente um tema, né, que estava sendo trabalhado dentro daquele capítulo. Então, no capítulo 4, ele nomeou como blindar sua vida contra o mal. Então, é bem o que o Cristiano falou mesmo, é um tapa na cara, né, porque faz a gente refletir sobre as nossas próprias atitudes. Né? Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e ver o erro do outro, mas não é esse o convite de Provérbios para nós, é para a gente olhar para nós mesmos e entendermos as nossas fraquezas para que a gente possa, com a sabedoria adquirida, trabalhar sobre elas, né? E aí eu vou trazer então a reflexão no versículo 3 e 4. Eu marquei aqui com o marca-texto algumas palavras só. Quando eu era menino, no versículo 3, meu pai, ainda no versículo 3, e no versículo 4, me ensinava e me dizia. Porque eu acho que aqui tem uma reflexão muito importante, principalmente para quem é pai ou mãe, porque os nossos filhos, eles precisam sim receber instrução, né, além do carinho. Né? Então, a gente ama os nossos filhos, a gente dá carinho, mas a instrução deve vir acompanhada também. Né? Porque o amor sem instrução não vai trazer bons resultados. Então, é essa reflexão inicial aqui que eu vou trazer. Alguém quer falar alguma coisa aí? Israel? A gente não tá ouvindo, Israel. Seu microfone tá mutado. Eu estou ouvindo vocês aqui, tá? Continue, daqui a pouco eu dou uma passada aqui, eu estou com a Bíblia digital aqui na minha mão. Vocês estão no versículo 4, é isso? A gente estava vendo aqui o 3 e 4 do capítulo 4.
O 3 e o 4 do capítulo 4. Tá aqui, É. parece que no 3, ó. Aparece assim, ó. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Certo. Uhum. Versículo 4. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. E Glória a vive, Deus. a questão da vida, né? Como guardar E os mandamentos é uma forma de proteção contra a própria pessoa, né? Quer dizer, a favor da sim, própria pessoa, né? E isso é bem interessante. Na verdade, se você for ver, toda a Bíblia é um grande tapa na cara também. Acho que, inclusive, eu acho que eu vi várias vezes como a religião cristã, ou judaico-cristã, se a gente fosse considerar todo o Antigo e Novo Testamento, é bem diferente das outras religiões, porque as outras religiões, elas sempre ensinam uma salvação, uma forma de alcançar a Deus, alguma coisa assim, através das obras. A religião cristã é a única que mostra que o caminho é pela graça, né? E a gente só alcança a graça pela fé. A religião cristã também mostra que nós não somos nada, nossos atos de justiça são trapos de imundícia. Então, se for ver toda a Bíblia, então, tem uma mensagem tão diferente das obras humanas que Certo. qualquer um que vê pode pensar assim, não, isso aqui não é normal nem natural, tem uma coisa especial. Se a pessoa tiver realmente sinceridade, né? Porque se for pensar assim, eu estava até conversando com minha mãe hoje em dia sobre os ateus. Porque não existe ateu, que, tipo, gente que não acredita que que não existe. A maioria dos ateus são todos rebeldes. Porque todo mundo sabe que Deus existe, né? Tem aquela passagem de Romanos, né? Até que eu compartilhei hoje, se não me engano. É Isso. que eu acho que Romanos 1, né? eu não tava nem planejando isso, em falar sobre essa passagem, né? Mas que fala que os ateus, as pessoas que negam a Deus são indesculpáveis, porque toda a glória de Deus se faz revelar pelas coisas criadas, né? E na verdade, não sei se vocês viram também eu estava debatendo aí, fazendo as minhas polêmicas da vez, quando eu falei sobre o que que é a verdade e tal. Então, eu defini a verdade como algo perfeito, eterno e soberano. Na verdade, nem cheguei a citar essa parte, mas são justamente três atributos que o próprio Deus tem. Porque ele também é Certo. perfeito, Verdade. é eterno e é soberano, né? E a Bíblia mostra também a própria Bíblia. Jesus falou que a Bíblia é a verdade, né? A Bíblia também é perfeita, ela é É, eterna, exato. né? Porque olha só como ela sobreviveu ao teste do tempo, como Passou a era, né? manuscritos que lá de, sabe, sei lá quando, de Moisés, chegaram até nós, Verdade. né? Praticamente intactos, né? Preservados, ainda mais o mais incrível o Novo Testamento, que eu acho que tem mais de 5.000 manuscritos, se não me engano. Isso. É isso mesmo. Justamente tem mais manuscritos sobre isso do que manuscritos sobre outras pessoas históricas, acho que Alexandre e tal. Justamente É verdade. Qualquer obra. Oi? Não, do que qualquer obra, é verdade. Isso, tem muito mais manuscritos sobre o Novo Testamento do que qualquer outra obra, né? Então, pode ver como a Bíblia tem todas essas características que tornam ela um livro singular. Não existe nenhum É. livro como a Bíblia, né? Glória a Deus. E o livro de Provérbios é uma das joias raras, né, na Bíblia. Lógico, cada livro tem a sua unicidade, né? Eu lembro de ter visto um vídeo um bom tempo atrás de um rapazinho, né, falando de Jesus em cada um dos livros da Bíblia, Uhum. né? Legal. E essa é outra coisa legal que a Bíblia mostra. A Bíblia aponta para Jesus, né, do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse, né? Eu ouvi alguns lugares falando que a questão é que a sabedoria que se ia apontando para Jesus, eu não sei como Isso, é isso que mesmo. é É isso isso mesmo. mesmo, né? Uma personificação lá em 1 Coríntios, Paulo fala isso. Sim, então. 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 30, se não me falha a memória, que fala que Jesus nos foi feito sabedoria, né? E no Sim, caso, a gente vai chegar no capítulo 8. Quando nós chegarmos no capítulo 8, nós vamos ver ali a personificação mais enfatizada da sabedoria e a gente vai ver que realmente aponta muito para Cristo. Aquele capítulo 8, uhum, às vezes mal interpretado por muitos, né, em alguns aspectos, mas até a profissão que é falada ali da sabedoria, a uhum, sabedoria, eu até
até desculpa de estar cortando e até já meio que pulando, mas a sabedoria ela é comparada com um arquiteto, né? Sim. E, e o arquiteto, quando Jesus veio aqui na Terra e ele teve uma profissão humana, a profissão dele foi construtor, né? No caso, quando fala lá carpinteiro, às vezes a gente Uhum. pensa, né, na visão de hoje, né? Mas carpinteiro ali no grego é tecton. E aí, quando você é o principal, né? Por exemplo, eu tenho um inimigo, mas eu tenho o meu arqui-inimigo, né? Ou Sim. seja, que é o meu inimigo principal, né? Igual, por exemplo, tem um anjo e tem um arcanjo, né? Que é um dos anjos principais. Sim. Então, o arquiteto seria o principal construtor, né? Uhum. E então Jesus, ele quando ele veio na Terra, ele veio para fazer uma função humana ali no sentido humano dele, algo que ele tecnicamente expressava até a sua obra divina, né? Por quê? Porque lá em Provérbios 8, apesar de a gente estar estudando do 4 ao 6, Sim. fala que a sabedoria ela era o arquiteto da criação. Ah, sim. Então, olha como que vai tudo apontando para Cristo, né? Em 1 Coríntios 1 e o verso, acho que é o verso 30 que fala sobre isso, que aqui a gente vê muita personificação em Provérbios, como tratando a sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa, né? Sim. Se você quiser colocar, né, depois aí 1 Coríntios 1 e verso 30, né? No caso é a referência Ah, da aqui eu tinha deixado aberto aqui. Ah, sem que pegar. Aqui é 1 Coríntios 1:30. Isso. Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e resgate. Então, Jesus Cristo nos foi feito sabedoria, né? Uhum. Então, a personificação, a gente vê ali, né, por exemplo, o capítulo 4 de Provérbios, né? Ele é dividido, ele fala pra gente adquirir a sabedoria, ele é dividido em três etapas, começando por ouve filho, ó, do 1 ao 9 fala ouve filhos, né? E depois do Sim. 10 ao 19 fala ouve filho, e do 20 até o 27 fala filho meu. Então, assim, ele vai apontando para o filho em três ocasiões diferentes, né? Ali no capítulo 4. E Uhum. a gente vê bastante um contato entre pai e filho no Provérbios, né? É um Sim. contato direto ali entre pai e filho. E no próprio livro de Provérbios, depois a gente lá na frente vamos ver, que fala assim, tem um versículo que fala assim que falando referência a Deus e falando assim, e o teu filho, se é que o sabes, né? O nome do teu filho. Qual é o teu nome e qual é o nome do teu filho? Se é que o Ah, eu sabes. estava lembrando desse versículo aí. Então, ou seja, esse livro de Provérbios, né? Ele é um livro muito envolvido à sabedoria, então ele é um que aponta para Cristo, e um dos 7 espíritos de Deus que fala lá em Isaías, por exemplo, é o espírito de sabedoria, né? Então, ou seja, quando fala de sabedoria, a Rohimá, né, que eu mandei lá no grupo, Uhum. ela é uma personificação, né? Traz uma vida para ela até é comparada com uma mulher aqui nesses capítulos que nós lemos. É como se a sabedoria fosse a nossa esposa, vamos dizer assim, usando Uhum. esse termo, né? A relação ser tão íntima a esse nível. E por isso que ele também trata de adultério nesses capítulos, né? Porque o adultério, Uhum. ele tanto é físico, né? Ele tanto é uma advertência física, mas também é uma advertência espiritual. Porque se nós olharmos, por exemplo, no livro de Oséias, que é um livro fantástico também, né, como todos os Uhum. livros, que fala ali que Oséias ele é um profeta, ao qual Deus pede para que ele casasse com uma prostituta, né, a Gomer, Uhum. e ali no caso, ao mesmo tempo que era algo físico, mas simbolizava algo espiritual, onde Deus, sendo o homem fiel, ele casa-se com Israel, que é que é uma nação infiel, né? Que Uhum. abandonava ele para outros deuses. Então, assim, é, o adultério aí, no caso, não é só no sentido físico, né? No Sim. sentido marido e mulher, homem e mulher, vamos dizer assim. Mas ele também vai apontar para idolatria, para outros deuses, nessa visão aí, no sentido simbólico, vamos dizer assim. Uhum. Isso me fez lembrar uma coisa. Quando eu estava lendo 1 Samuel,
eu notei uma coisa bem curiosa com a palavra conhecer. Eu não sei qual que é a palavra em hebraico, né? Mas a mesma palavra conhecer foi usada em situações diferentes, mas pode ver que o significado é o mesmo. É, É, por exemplo, quando fala que Eucana conheceu a Ana, Ana. né? Isso. Ele tá falando de uma relação, né? Relação. Amorosa, né? Exato. É Aí, igual. entre Isso. homem e mulher. Mas aí quando usa essa mesma palavra para se referir aos filhos de Eli, que eles não conheciam ao Senhor, eu percebi que é a mesma palavra no original. Não lembro qual que é. Você deve saber. Então acho que a gente pode até procurar aqui, né? Certo. No- Aham. Eu Mas não, é a não mesma lembro de cor, palavra. mas. Então Certo. você pode ver que conhecer, né? É No relacionamento sentido é íntimo. uma coisa íntima. É. Quando essa palavra é usada com relação a Deus, é tipo, não é saber, eu conheço a Deus, eu sei que ele diz, não, é uma relação íntima e A relação profunda, íntima. né? Isso é uma coisa bem Verdade. interessante que eu percebi, né? Eu não sei nem como é que eu cheguei na conclusão, acho que foi, Deus mostra muitas coisas interessantes quando a gente está estudando a Bíblia, né? Glória a Deus. E aí ele deu esse insight aí, ó, essa palavra conhecer, eu achei bem interessante, né? E isso me Glória a parece Deus. também outro versículo lá acho que é Jeremias, é, falando aqui do rei Josias. Usa a mesma palavra, acho que deve ser a mesma palavra no original, conhecer, né? Que, o profeta está falando com o filho de Josias, né? Eu esqueci qual foi o nome, aqui de Salom, né? Não sei como que o nome que aparece, que eles mudam o nome lá também, mas fala que Josias, né? Ele não comeu e bebeu, ele fez juízo e justiça. Ele julgou a casa do aflito e do necessitado, e esteve bem. Tipo, não seria isso me conhecer, diz o Senhor. Ah, Ah, bem é interessante esse essa texto. questão de conhecer, né? O que que é conhecer a Deus, né? E tem outra palavra que fala sobre conhecer aqui, né? Tipo, aquele que se orgulhar, né? Ou se gloriar, segundo algumas traduções, orgulhe-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que passo bondade, juízo e justiça na terra. Pode ver É, como tem muitas coisas relacionadas. Conhecer a Deus, conhecer a justiça, a bondade, não, como eu falei, os mesmos atributos da verdade que eu falei, perfeição, eternidade e soberania são os mesmos atributos de Deus. Ele é perfeito, eterno e soberano. Ele também é a bondade e a justiça, né? Então, quando a gente conhece a Deus, a gente conhece a bondade e a justiça. E quando a gente conhece a bondade e a justiça, a gente conhece a Deus. Inclusive, eu achei interessante, quando eu estava lendo um dos textos de ética, eu li aquele lá que é o grandão da Pearson, quando ele estava falando sobre a ética lá do aquele trio de filósofos gregos lá, o Sócrates, Platão e Aristóteles, eu só conseguia isso. lembrar dessa questão das virtudes universais que o texto falava. Falava de virtudes universais e eu até notava assim, de onde que será que vem essas virtudes universais, né? De onde será que vem? Que eles ficam se perguntando, na verdade nem chegou a se perguntar, ele reconhece que tem Ó, virtudes universais, mas sequer pergunta de onde vem, né? Então, mas eu falo, eu respondo para você, ó. Tá aqui na Bíblia. Então, se tá você na Bíblia. checar, se eu É tivesse interesse em verdade. colocar assim, ó, você sabe de onde vêm essas virtudes universais? Deixa eu mostrar. An- Antes desses filósofos, né? É É, verdade. e é É, curioso como o, esses filósofos, eles chegaram nessa conclusão, né? ó, Eles entenderam o que que é ética de verdade, é a bondade, a justiça, né? Aí, quando chegou lá acho que foi Kant, sei lá, o utilitarismo e tal, eu li meio por cima essa parte. Aí você pode ver que havia mudança para o relativismo, né? Aí, para mim, eu acho que se a ética é relativista, já deixa de ser ética, né? Então, não sei nem o que eu estou estudando, é uma deturpação da ética, uma deturpação da moral. Né? Eu tô misturando os assuntos aqui, eu estou até adiantando um pouco o que eu vou acabar falando amanhã, né? Mas que tem tudo a ver com o nosso estudo de tem tudo a provérbios ver. também, porque é um É, livro ético, tem o tudo a livro ver, de é verdade. provérbios, porque ética, basicamente, pelo que eu entendi, tem tudo a ver com o que é certo e o que é errado. Só que o problema é que se o certo e errado é relativo, então você não tem certeza de mais nada. Nada mais é certo. Então, o que que eu faço? Se o que é certo hoje, amanhã é errado, o que é errado hoje, amanhã é certo.
Né? Então a gente não tem certeza de mais nada na vida. Alguém quiser comentar alguma O, coisa? ver... o verbo utilizado é o yadá. Acabei de confirmar aqui, é o verbo yadá, que Já ele dá? é yadá, yud, dalit, ain, né? É, o yud é a menor letra, né? No caso, é a letra que representa a mão e a ação. O dalit é a letra que é da porta e o ain é a letra dos olhos, né? Então, Já dá? é, Assim, é não sei se yadá. você consegue ver aqui. Já dá, né? Foi o que você falou mesmo. É, é yud, dalit e ain, é isso mesmo. Deixa eu ver, eu tinha deixado aqui um site com o Bible Hub aqui. Aham, ele Cadê? Onde que é? Jeremias 9:24, né? Mas é essa mesmo que você falou. é o verbo Já yadá. dá, conhecer. É, Eu não lembrava qual que era a ele, palavra, mas eu sabia que tinha uma palavra, isso, palavra-chave que era importante, né? Conhecer, que é usado ele tanto pode no ser traduzido contexto de a relação entre homem e mulher, como né? E também coabitar, a né? relação com Deus. Uma relação Exato, íntima, exato, isso né? quer expressar mesmo. É porque, na verdade, o relacionamento no Antigo Testamento é como Deus e Israel como sendo marido e mulher, e o Novo Sim, Testamento é como Cristo e a igreja como sendo marido e mulher também, né, no caso. Então, sim. é igual você deixou bem enfatizado aí, que é uma relação íntima, né? É Uhum, uma relação de aliança. Ó, é interessante, hoje nós estávamos estudando sobre Abraão e Sara, né? Mais focando no sentido de Abraão. No casamento, na nossa cultura, o marido ele coloca o sobrenome na esposa, né? Na nossa sim. cultura é assim que funciona. Uhum, E o interessante é que as promessas, apesar de não ser o estudo, né? Mas é só para enfatizar nesse relacionamento sobre a sabedoria. É, quando Abraão ele ainda se chamava Abrão e Sara ainda se chamava Sarai, para eles mudarem o nome, para Deus mudar o nome deles, ele colocou uma partícula do nome dele no nome. Nós comentamos isso acho que na semana passada. Isso mostra que tipo ah, assim, como se Deus é. estivesse no, Uhum, no nosso cotidiano colocando o sobrenome dele, vamos dizer assim. É uma parafraseando, né? Mas é sim. ali Deus colocando um formato de aliança, né? Colocando uma partícula do nome dele, né? Uma das 4 letras. Ele coloca a letra Re, né? Que por isso que de Avram fica Avraham e de Uhum, Sarai, né? Na terminativa para nós a letra I, né? E a letra I, eu vou falar a letra I, né? Do português é como um posse, né? É como algo que uhum, é seu, né? Ou no sentido traduzido por meu, né? Então, Sara no Sarai é minha princesa, ou seja, ela era a princesa de Abraão. Aí quando uhum, Deus troca e coloca o re, fica Sara, né, com H no final transliterado, vamos dizer assim, uhum, para querer dizer que agora ela não é mais princesa de Abraão, mas agora ela é princesa de Adonai, né? Ela é a princesa do Senhor. sim. Então, ou Uhum, seja, ali foi um relacionamento mais íntimo de Deus com eles, mudando o nome e automaticamente mudou o significado de pai exaltado para pai de multidões e de minha princesa sim. para a princesa do Senhor, né? Então é interessante isso. Então a sabedoria é isso, né? Ela até é personificada, como nós falamos aqui na leitura que nós fizemos nos capítulos 4, 5 e 6, acho que principalmente no capítulo 5 também, que ela é personificada como se fosse uma mulher. Você tem que amar ela, né? E não Sim. ir para outros lugares, vamos dizer assim. Tanto é que fala até sobre no relacionamento, né, entre o marido e mulher, fala sobre beber água da sua fonte, da sua cisterna, Sim. Uhum. referindo-se, né, à coabitação entre o marido e a mulher ali, uma linguagem mais poética, né? Sim. E também no sentido, se for analisar no sentido espiritual aí, nós estarmos com esse relacionamento íntimo com Deus para que não demos ouvido no sentido da mulher estranha, não só no sentido físico, mas também a outras doutrinas, né? As que contradizem aí o evangelho da graça. Sim. Sim. Nossa, você tá falando num ponto sensível aí. A questão das controvérsias sobre o Evangelho. É, Inclusive, eu tava pensando aqui, qual que seria o próximo tema de estudo, que eu tinha falado assim, vamos escolher um tema que não é tão controverso, assim, mas para não acho ser que é muito difícil polêmico, encontrar é uma coisa difícil. que não seja, né? Como é que você vai encontrar uma coisa que não seja controversa, por exemplo, entre católicos e protestantes? Ou até calvinista e arminiano, pô, você tem 5 pontos É, aí de discordância. é isso mesmo. Aí pega escatologia, é preterista,
futurista, historicista, Amilenista. pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, É, né? é isso Então, mesmo. é difícil você não achar uma treta, né? Se você pegar Não tem qualquer jeito. tema, Qualquer tema. qualquer tema. É Então, verdade. eu não sei, eu fico pensando, nossa, o que que eu vou escolher? Qualquer tema vai dar uma controvérsia. Então, eu não sei, eu vou pensar, quer saber, eu vou pegar um dos temas mais controversos logo de cara. Vou pegar Já joga, soteriologia. joga Para no meter o fogo. pau mesmo. Eita. É, Aí mas, vamos ver, né? Mas esperamos que tudo seja de forma respeitosa, né? não, com certeza, acho que é. Ah, mas ainda vai demorar um pouquinho, mas vamos já nos preparando. Eu não sei, porque o nosso estudo aqui tem poucas pessoas, então é difícil você ter mais visões antagônicas, né? Eu não sei se tem algum calvinista aqui. O Israel você é católico, né? Isso, sou católico, Sim. exatamente. Algum calvinista aqui? Não entendi. Algum calvinista? Não, não. Bom, Tá, como Ali, eu tá, sou então, nova convertida, né? Como eu sou certo. nova convertida, eu ainda não fico me afirmando como calvinista ou arminiana, porque eu sou livre para o conhecimento, né? Para mim, o que Certo. importa é o que a palavra diz. Então, pode ser Isso, que eu concorde com alguns pontos de um, pode ser que eu discorde, e exato. sim. vice-versa. Então, eu não gosto de ficar afirmando. Eu sou cristã e, para mim, é isso que importa. Mas Exato. eu Sem gosto de titular. frisar muito, inclusive, eu tive até um debate bem acalorado na, numa escola bíblica lá na Metodista sobre essa questão de calvinismo e arminianismo. Só que o problema, a questão não é assim. Todos eles, os metodistas, são arminianos. O meu ponto de divergência é que é assim, o que que eles afirmavam? Que calvinismo e arminianismo são ambos bíblicos. O meu argumento é que eles não têm como ser bíblicos ao mesmo tempo, porque tem o princípio da não contradição. Duas coisas opostas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Certo. E calvinismo e arminianismo, eles se opõem em muitos pontos, em 5 pontos, digamos assim. Então Principais. É. não tem como ambos serem bíblicos ao mesmo tempo. Ou você defende que um é certo, ou você defende que o outro é certo, ou talvez tenha um dos dois. Mas os Os dois dois ao podem estar mesmo errados, tempo, né? É, vamos dizer né? assim. Acho que até a gente pode abordar isso mais pra frente. Eu só estou adiantando aqui, é, mas é complicado. Qualquer questão que a gente vai abordar aqui pode. Eu não sei, esse tema aqui de provérbios até agora não teve nenhuma treta, né? Mas alguns outros temas, por exemplo, se a gente for escolher soteriologia, escatologia, que mais É, tema polêmico que tem aqui? temos. Ah, alguns, apesar por exemplo, acreditar, talvez não acreditar alguns na divindade de Jesus, outros não acreditam na terceira pessoa, no Espírito Santo. Ah, Então, são várias, por exemplo, imortalidade da alma, né? É um tema bem aí nossa. sobre Aí, dicotomia aí e você me pegou agora, hein? tricotomia. Que eu acredito na É, alma mortal. eu também. É por causa pelo termo bíblico, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, as expressões até Sim. no português. Não Uhum. importa, não precisa nem ser assim, não por mal, não precisa nem ser partir pro hebraico e pro grego, no próprio Uhum. português. É bem, ali em Gênesis 2:7 já mata a charada, vamos dizer assim, já começa matando a charada. Perfeito. Eclesiastes 12:7, Tiago 2:26, né? Então, então, Olha, é difícil encontrar então, um mortalista aqui, hein? Difícil, hein? é, oi? É Mas difícil encontrar um mortalista. não, mas é pelo termo, né? Nefesh, né? Ali no hebraico, Neshama, são palavras bem parecidas, né? Uma Sim, referência à alma, outra para espírito. Mas a alma é totalidade, né? A alma não é um isso. terceiro Próprio Gênesis substância, vamos dizer 2,7 assim. que você falou, É, tipo, a exato. junção de corpo e espírito que fez uma alma Soma, vivente, né? é uma matemática aí, vamos dizer assim, o Isso. maior matemático de todos os tempos, né? Chamado Elohim, é o É, Shaddai, o Todo-Poderoso. sim. Ele pega duas substâncias, né? Ele pega uma substância material e uma substância imaterial, né? E mistura as duas, dá ao ser humano, vamos dizer assim. Sim. Pega o pó da terra, transforma um corpo e depois ele sopra em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito, ou o homem se Alma tornou vivente, né? alma vivente, que traduzido em algumas traduções, você pode traduzir como pessoa, né? Então, ou Assim, seja, eu o até termo reparei que algumas traduções, por exemplo, quando tem a palavra nefesh, fora é, traduz como a pessoa, como alma. isso, pode ser a Então, você pode ver, eu totalidade. percebi isso na diferença. Isso que é É, legal de você ter várias traduções também. isso, exatamente.
É que, tipo Uhum. assim, por exemplo, ali o fôlego de vida é a respiração, né? E aí eu Sim. não sou muito bom no sentido biológico aí de ciência, mas Hum. a questão da respiração é o que alimenta, é o oxigênio que alimenta as funções cerebrais e dos demais órgãos, né? Então, ou seja, Sim. é, então, por exemplo, e eles falam assim que, apesar de não ser o tema, né? Até peço desculpa não tem como não falar. É que assim, É. pensam que na alma tem os sentimentos, né? Mas lá em Eclesiastes 9, e o verso 5, o verso 6, o 5 fala que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem jamais recompensa, e a sua memória foi entregue ao Ah, esquecimento. E o verso 6, o seu amor, o seu ódio, ó, Eclesiastes, eu esperava você achar. Eu tava falando de é cor, que já desculpa. tá tudo em inglês aqui, Não tem é problema. 96, né? O 6 fala assim, até o seu amor, o O seu seu ódio, né? Então, ou ódio. seja, se isso fosse, se na alma tem se os sentimentos estão na alma e depois da Isso. morte a alma permanece, vamos dizer assim, por que que diz que até o seu ódio, o seu amor, o seu ódio, até a sua inveja já pereceu e nenhuma Sim. parte nunca mais lhe pertence em tudo quanto se faz debaixo do sol? Aí está se referindo, depois no verso 10 conclui, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no mundo dos mortos, esse que é o detalhe, a palavra mundo dos Sepultura. mortos, o pessoal, o inferno, né? Eles interpretam o termo inferno como algo que foi algo foi proliferado aí pela cultura, né, grega e tudo mais, como se fosse um Sim. lugar subterrâneo que pega fogo e tudo mais. O Só Hades, que né? só que aí a palavra, no caso Sheol, né, no hebraico e no Novo Testamento no grego é Hades, é no sentido de sepultura. Sim. Então a gente trabalha aí como cova, sepultura, né, e mundo dos mortos e tudo mais. Então Sim. assim, lá em Apocalipse fala que a morte e o inferno vai ser jogado no lago de fogo, né? Isso. Então tipo assim, como que é, o inferno é um lugar subterrâneo que pega fogo, sendo Sim. que a morte e o inferno, ou seja, a morte, o que causa a morte, né, que é a morte, e onde fica o morto vai ser jogado no lago de fogo Isso. para ser perecido. Então não faria sentido. E Uhum. outra, quando o diabo se apresenta, Satanás se apresenta para Deus, Deus pergunta de onde vem Satanás, ele fala de rodear a terra e passear por ela. Então, ou seja, se Satanás viesse do inferno, vamos dizer assim, É. ele É que você está vai. citando Jó, né? Tô citando Jó. Ele responderia o quê? Eu tô vindo do meu território, né? Sei lá, usar Sim. esse termo aí. Mas ele fala, eu tô vindo de rodear a terra e passear por ela. E esse Sim. passear, perambular, essa palavra também é usada quando Davi ele sai no seu palácio, quando estava sem guerra, né? E ele vai passear pelo seu palácio e se depara com Batseba tomando banho. Então, Sim. esse passear é no sentido de andar no seu território para ver se está tudo Uhum. em ordem, para ver se está tudo legal, tudo sob Ah, controle. sim. A Nesse terra é o sentido, território pode de falar. Satanás, né? No caso de Satanás, ele faz isso. Ele anda, né, para ver se está tudo dentro do controle no sentido dele, né? De Uhum. querer destruir as coisas, né? Mas Sim. então, nesse sentido. Então, são estudos aí que são polêmicos e tudo mais, né? Tem Sim. bastante vertente teológica sobre isso, mas como foi falado sobre esse tema, é um tema muito claro nessa questão e não Sim. faz sentido se eu morrer já vou para seja tô falando com a perspectiva humana, né? Porque o tempo de Deus é diferente, né? No caso, Sim. se eu morrer agora, o mundo todo já acaba, né? Porque eu não vou ter a sensação que eu estou na sepultura há 1000 anos, há 2000 anos. Sim. É como se fosse uma noite. Por isso que lá no Salmo 90 e também lá em 1 Pedro, se não me falha a memória, tanto Moisés quanto Pedro fala que para Deus o dia 1000 anos é como se fosse o dia de ontem que se passou, né? Porque Deus é Uhum. atemporal, ele está fora do tempo. Sim. Então olha lá, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, né? No verso Isso. 4. Então, ou seja, Deus não tem tempo, né? Ele está fora do tempo, ele é atemporal, por Uhum. isso que ele é eterno. Mas a sensação do ser humano, por exemplo, de Adão que morreu há quase 6.000 anos atrás, praticamente seis Uhum. mil anos atrás, e quando Jesus voltar e ele for ressuscitado, a sensação para ele é uma noite de sono, Sim. né? Então, num caso, se ele, por exemplo, estiver na glória, digamos assim, nesse intervalo, não faria sentido ele ressuscitar. A ressurreição é anulada.
porque A já ressurreição tá no perde outro. sentido. Se você É, já morre, já vai para a glória, né? exato. E aí isso já vem o quê? Já vem uma doutrina dos saduceus, que Na não criam na ressurreição. ressurreição, né? Então você vê como que às vezes numa crença, a gente já descredibiliza uma outra crença. Então, Sim, se eu crer na imortalidade da alma, eu já estou desfazendo da ressurreição, que é sim. uma promessa, Ah, né? sabe qual é o problema, assim, da questão do mortalismo? Que, assim, as pessoas mais famosas em defender o mortalismo são os adventistas. Eu era adventista, né? Certo. E eu conheci o mortalismo por causa disso. E eu continuo defendendo o mortalismo porque eu vi que era verdade. Eu É posso ter bíblico, né? rejeitado muita coisa que o adventismo ensina, Certo. mas como eu analisei cada uma das coisas e vi que o mortalismo fazia sentido, então eu mantive, né? Certo. Mas essa pecha de imortalistas cai muito com o adventismo. Não sei se testemunho de Jeová também, O mas eu sei Testemunho de que... Jeová parece um pouco sobre isso também. Eles têm uma crença nesse sentido também. É só que esse que é o detalhe, é que às vezes, por causa de uma ou outra doutrina meio fora da curva, né? Que Sim, acaba sendo. Aí acaba descredibilizando todo o repertório teológico, entende? sim. Sabe o que é É. curioso? Que assim, eu sou preterista parcial. Aí Certo. eles descredibilizam o preterismo porque tinha lá um tal de Alcazar, que é um bispo católico, sei lá, padre católico, que defendia isso. Então, tipo, só porque... acho que muitos católicos defendem, né? Eu não sei se o Israel defende essa parte do preterismo, já ouvi falar, mas alguns Já ouvi católicos falar. defendem o preterismo. Então, tipo, você descredibiliza o preterismo inteiro só por causa... Ah, católico defende, então não vou nem analisar isso. Então, é É, complicado isso. Você olha quem defende e não o que está sendo defendido. Você olha exato. quem e não o que está sendo falado. Isso aí é um problema que o ser humano tem, né? Exato. Exatamente. E é por isso que, no caso, voltando para Provérbios, fala o quê? Que tudo quanto você tem, adquire a sabedoria e o conhecimento. Ou Sim, seja, é um preço a se pagar, né? sim. É uma renúncia, como nós temos falado. Se vocês quiserem comentar, eu já falei bastante aí Não, também. eu e o Senão a Alan, a gente gente abre a boca para acaba falar, a gente toma senão fogo, né? a gente tá sem freio, né? Ainda mais Eita, o Alan, que ele sabe mais das coisas que eu, não, né? que isso. Então, Ele que tá, eu já até falei, ele que devia liderar aqui, presidir o não, estudo, que né? Porque isso. ele dá aula em mim também. E quem sou Mas, eu, né? Com que quem do isso. Abraham, né? Não, que isso. Estamos aqui, somos aprendizes aí, aprendendo a palavra do Senhor, né? É. É, só um minutinho, por favor. Cristiano, você colocou aqui, chapter 5, né? Aí tem esses versículos aqui. O que significa isso? Ah, desculpa aqui. O meu sistema aí tá em inglês, então Ah, Capítulo. ele tá aparecendo aqui tudo em inglês. É que o povo tava comentando lá no grupo de estudos de língua. Ah, vamos deixar o seu sistema operacional aí, tudo em É, muita língua. E eu pensei, eu fui na onda, aí que eu deixei. Mas aqui é o capítulo 5, né? entendi. Legal. É Tava, Provérbios vocês estão 5:1, né? Tá tudo em inglês aqui, né? A gente aprende a speak English também. Open your Bible. Open your Bible, chapter 5, Proverbs. Né? Eita. Vamos ver aqui, Provérbios, capítulo 5. Né? Na hora que você for ver esse aplicativo, na hora da questão do aplicativo, que assim, esse aplicativo ele baixa de várias fontes, uma chamada Crosswire, né? Que é eu não sei explicar direito, mas é um banco de dados onde tem vários livros, bíblias, comentários, e você pode usar esse aplicativo chamado Chifros para baixar. O Anti-Bible que eu uso no celular, que sempre que eu publico alguma coisa nos estudos bíblicos, sempre é desse aplicativo. Ele também baixa no mesmo lugar. Aí aqui, as Bíblias que ele baixa, as em português não tem o Strong. Não tem código Strong, se você for ver aqui. Certo. Mas quando a gente vai para uma King James, por exemplo, tem um monte de código Strong. Você clica aqui, faz aqui no cantinho, né? Essa aqui, a Berean também tem. Aqui o Hum, Strong, no caso, é por causa do Muitas dicionário, diferentes. né? Nas línguas. Muito bom. A de Geneva tem. Aqui alguns você tem que clicar aqui para habilitar. Tem até vídeo de Darby aqui, aquela boa. Ah, esse aqui tem Strong.
não é a Darby, que é a Bíblia do dispensacionalista lá, a Oi? famosa deles. Eu conheci Não, um. eu não conheço, não. É Derby, não conheço. Então, eu tinha um amigo dispensacionalista aí, que inclusive a gente brigou aí, porque eu falei uma coisa e ele não gostou, ele levou pro pessoal, mas enfim. É que eu falei assim, o que que eu falei? Vocês vão falar aqui se eu tô certo ou tô errado. Eu falei que o dispensacionalismo não é cristão. Por que que eu falei isso? Porque o dispensacionalismo parece praticamente um sionismo disfarçado. Porque assim, é um endeusamento muito grande da nação de Israel, como se Israel fosse o mesmo Israel lá do Antigo Testamento, que tem as promessas e tal. Então, eu acho que isso não faz nenhum sentido, porque, inclusive, ele me passou algumas obras aí, dispensacionalistas. Eu comecei a ler e eu cheguei numa parte que eu li e pensei, não dá certo. Isso aqui tem que falar. A palavra que a era mosaica, da antiga aliança, estava suspensa. Mesmo que Hebreus falassem que a antiga aliança estava prestes a desaparecer, né? Não, aí ele fala assim, não, está suspenso. Aí quando Jesus voltar e iniciar o milênio, todos aqueles ritos judaicos voltariam, que é um Então, completo não faz absurdo. sentido. Não Porque faz isso sentido. anula, tipo, então para que que tem a nova Anula os sacrifícios aliança? de Cristo. Não faz sentido. Deus não fala que a antiga aliança era imperfeita e servia como sombra para as coisas futuras? É a É, nova aliança. Aí você fala que a negócio está suspenso. Eu já cheguei naquela parte, não dá, eu não consigo. Aí eu tipo falei para ele, assim. olha, isso não é cristão. Aí ele ficou com raiva de mim, parou de falar comigo. Até que pedi desculpa, mas pensei, "Né, eu só estou falando uma coisa. Eu não estou querendo falar assim, você não é cristão por ser cristianismo. Não, eu falando que isso que você não acredita não é uma coisa cristã. É Não estou porque desmerecendo você, né? Aí anula como o é que faz então? sacrifício de Digamos assim, Cristo. eu vou falar com um calvinista, ó, o calvinismo é isso, 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 eu acho que não é nada bíblico e tal, aí a pessoa vai lá e se ofende, você acha que eu não sou cristão por causa disso? Não. Então, eu não posso falar mais nada porque todo mundo é o pessoal, né? É Aí difícil. complica, eu não posso falar mais nada porque É, eu tô até prevendo que amanhã será o dia do meu cancelamento. por quê? Porque eu Por sou qual bocudo motivo? e falo as coisas que eu penso. Esse é o meu problema. Eita, eita. Vai ter Rapaz. treta aí, vai ter treta. Ah, Não, vamos ver, né? Vamos ver os próximos capítulos, né? Porque eu até falei lá no grupo que eu vou ser cancelado. Até uns irmãos aí me vieram no privado, assim, falando assim, eu sou cristão também, eu penso na mesma coisa que você pensa. Mas eu não teria coragem de falar essas coisas, né? Então, aí eu falei, eu sou meio doido também, né? Mas eu também eu procuro defender o que eu acredito, né? E é por isso que eu gero polêmicas, porque eu falo uma coisa no meio de um lugar que tem um pensamento completamente oposto. Aí que geram as polêmicas, né? Mas enfim, eu não sei se alguém mais vai entrar. Eu lembro que o Iago entrou outra vez mais tarde, não sei se ele vai entrar também. eu acho que pode ser que ele não entre na questão do filho, né, também. Então, Eu acho, a Raquel, acho que naquele dia também era, acho que tava com o filho também, né, acordado naquele momento. uhum. Não sei se depois, é uma coisa assim, né. Acho que a O Vivian, pessoal entra depois, né? Vivian Viviane, eu acho que entrou também, né. Vivian. É, Ela tinha entrado outra vez, mas ela entrou no começo, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma uma coisa para falar, porque só eu e o Alan que falamos aqui, né? Gostaria de comentar. Pode falar, Patrícia. Gostaria de comentar sobre o capítulo 5, porque nos primeiros versículos, Salomão diz para dar atenção à sabedoria, inclinar os ouvidos à inteligência. Uhum, E, para mim, me parece que o objetivo disso é mais do que ter conhecimento, ter sabedoria e ser privado de consequências ruins de más escolhas, mas também poder alertar outras pessoas sobre atitudes que elas devem evitar. O objetivo da sabedoria deve ser compartilhar ela e não guardar para si. certo. Esse é o entendimento que eu peguei assim dos primeiros versículos. você E pode aí ver também, o sábio. Desculpa, eu te interrompi.
Não, pode falar. Não, porque assim, acho que tem um ditado que assim, o tolo, assim, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com próprios erros. O tolo, nem com os erros aprende, É verdade. né? E o Então, livro de tipo, Provérbios vai concordar com esse raciocínio, né? exatamente, né? Tipo, Aí, não seja tolo. outro versículo que eu gostaria de comentar também é o 3 e o 4, que fala da mulher imoral ou mulher estranha, dependendo da versão, né? Certo. O 5? E antes vocês comentaram sobre a sabedoria, que é personificação do próprio Jesus, né? E a Sim, mulher estranha, ela é a personificação também do mal, no qual nós Isso. devemos sim, fugir, né? Então, esse capítulo 5 todo, ele é uma advertência contra a imoralidade. Então, sim. trata aqui do adultério, mas a gente Uhum, pode trazer para a realidade que caibam para a nossa vida também, porque hoje em dia a imoralidade está presente na nossa vida, né? A gente acessa a internet, acessa o Instagram e a gente se depara Exato. com isso, através de músicas, através de vídeos, até mesmo pelo WhatsApp, existem redes que ficam compartilhando coisas que são imorais. Então, nós, como cristãos, a gente tem que se blindar dessas coisas, né? Verdade. Como? Pela força própria, nunca conseguiríamos. Então, a gente tem que buscar sabedoria para isso, né? Verdade. E aí uhum, diz que uhum, essa tentação que a mulher estranha, ela usa, né, para atrair as pessoas, ela no começo ela é doce. É como se fosse Exato. uma bala. Então você começa a chupar bala, ela tá docinha, você não sente nenhum malefício, né, daquilo. Mas aí quando vai chegando no finalzinho, você começa a sentir um amargor. E aí lá uhum, no versículo 11, na minha versão diz assim: no fim de sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Exato. sim. E aí a pessoa vai olhar para trás, né, o que ela fez, quais as escolhas que ela tomou, e aí vai bater aquele arrependimento, né? É isso que a gente espera, pelo menos, né? Quem se arrepende com isso não. Mas tudo isso poderia ter sido evitado se a gente ouvisse a voz da sabedoria, né? Exato. Então, essa é a lição que eu tiro do livro de Provérbios, capítulo 5. Provérbios é um livro de ética, não tem como negar isso, né? Porque é, eu acho que foi muito. Eu até gostei bastante de um dos textos da de ética, foi bem interessante, para não concordar, porque o que eu reparei no começo desse curso? A faculdade, todas estão dominadas pelo relativismo. Porque eu vi lá num dos. Até no texto lá de pensamento computacional, fala assim: não há as verdades, né? Nada é certo. Eu até vou ver se eu achar aqui. É, Tá. Depois eu. Isso, a gente comenta. eu tinha. Acho que é aqui na aula 1, Oi? né? Aqui, ó. Não há mais verdades absolutas, nem certeza de longo prazo. Isso um negócio que não tinha nada a ver com ética e nada disso de verdade, mas é só como o relativismo está em tudo que a gente vê. Nas Ah, sim. universidades, na mídia, escolas, tipo, tudo é relativo. É, É como se a verdade se tivesse se desfeito, né? Mas como eu falei que a verdade de verdade, né? Ela é perfeita e eterna, então, e Hum. soberana, né? Então, isso é só uma ilusão. Porque a verdade ela não pode ser ocultada nem É. modificada. Por isso que ela é soberana. Ela é dona Exato. de si. E tem uma análise etimológica até na palavra verdade no hebraico, Hum, que ela é a primeira letra do alfabeto. Elas são três letras, ela é composta por três letras, a palavra verdade. Se você quiser até colocar aí, vai ser a critério, é a palavra hum, emet. É a primeira hum, letra que é o Aleph. hum, A letra do meio é a Mem, que é a letra do meio do alfabeto, tecnicamente, fica no meio do alfabeto. E a hum, Tav, que é a última letra do alfabeto. Então, a verdade, ela tem que ter começo, meio e fim. uhum, E aí, o desenho das letras, elas estão. As letras estão. Eu vou usar esse termo que é assim que se usa. Elas estão com. As três letras estão com os pés no chão. Porque a verdade é sólida, ela tem começo, meio e fim. sim. Agora, a palavra mentira, que é o oposto disso, e tem até eu sei que é um pouco, assim, tem que tomar bastante cuidado com o que eu vou dizer agora no sentido da gematria, mas, assim, a Bíblia tem alguns pontos que envolvem gematria, como Mateus capítulo 1, quando Mateus ele usa o número 14, como Apocalipse 13, quando fala
o número 666, e alguns Uhum. pontos é usado gematria, né? Então, Sim. o que que é a gematria? É quando cada letra do alfabeto hebraico, ela tem um valor numérico, Uhum. e cada palavra ela vai ter um valor, um valor somado de letra por letra, né? Sim. E tem alguns métodos de gematria que é que você soma todas as letras e depois você vai somando até dar um resultado de 1 a 9, né? Assim, é meio difícil explicar de forma muito simplificada. Mas assim, a palavra verdade, ela vai dar o número 9, porque o número 9 ele vai representar o número da verdade. E interessante é que quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele cita 9 lá em Coríntios. Sim. E quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito, ele cita 9 situações. Uhum. Isso mostra que, por exemplo, no 10 mandamento, o nono mandamento, ele combate a mentira. Uhum. E de forma bem interessante, apesar de não era assim os números, mas o número oposto do 9, apesar de não era, os números não eram dessa forma que nós temos hoje os números, acho que é arábicos, né, que fala. Uhum. Números arábicos. Mas o número oposto do 9 é o 6. E o 6, biblicamente falando, isso é bíblico, não é invenção. O 6 é um número que representa mentira. É Uhum. o número de homem, é o número que representa mentira. A palavra mentira, a palavra sheker, né, que é a palavra mentira, Uhum. ela dá a soma número 6. Então, tipo assim, olha que loucura, né? Então, a verdade é verdade absoluta. Ela não, é igual Sim. você falou, não é relativa, ela não muda, ela tem começo, meio e fim, Uhum. ela é sólida, ela é fundamentada. Agora, a mentira não. E no desenho das letras da mentira, né, que eu falei que a palavra verdade, ela tem começo, meio e fim, elas estão todas firmadas com os pés no chão. Sim. E a palavra sheker, né, que é a palavra usada no sentido aí da mentira, se você pegar aí na Bíblia Strong, né? Não, acho que na Strong teria que ver um versículo específico, né? Mas Uhum. as letras, ela não tem um padrão, vamos dizer assim, igual a palavra verdade. Isso tudo é uma análise morfológica das letras, até nesse sentido. Elas têm, tipo, vamos dizer assim, umas com o pé para cima, né? Como a letra Shin, né? Que ela é Uhum. como se fosse. Vamos supor, como se fosse a nossa mão com o número 3 para cima, como se fosse um W, né? A Uhum. letra Shin, né? A letra Resh também tem uma perna só, vamos dizer assim, né? Eu vou usar esse termo. Então, Uhum. ou seja, mostra até na escrita, na grafia, né, da letra, mostra que há uma desorganização. E a mentira começa por uma letra que não é do início, é uma letra que é do final. Então, a mentira mostra que é uma bagunça. Vamos dizer assim, ela traz Sim. ideia disso. Então, o que é verdade, independente da cultura, independente da época, né? Independente de Sim. qualquer coisa. Agora, esse negócio que hoje é verdade, mas amanhã pode não ser, vamos dizer assim, aí é complicado. Então, mas isso é tudo ilusão. Porque, assim, ó a questão, é por isso que eu vou falar que eu vou ser cancelado amanhã. Porque, assim, só vou pegar a questão de homem e mulher. Que o homem, a pessoa que nasce homem, não adianta ela pensar na sua cabeça, eu sou mulher. Não adianta ele colocar a roupa de mulher. Não adianta ele Faz isso. se mutilar, né, fazer aquelas Certo. cirurgias lá. Ele não vai se tornar uma mulher. Ou a casa lá Biologicamente ainda vai ficar sendo homem. da Ellen Page, né? Isso Ela gera tudo. mudou, ela fez a mudança lá, mas ela continua Ellen Page, ela continua uma mulher. Eu nem consigo chamar ela pelo nome de Elliot, porque pra mim eu olho, não, essa é a Ellen Page, né? Então, pode ver que a verdade, ela tem uma face só. A mentira, ela tem também uma face só, só que ela esconde por mil máscaras. É, E muitas vezes você tem que tirar as máscaras, ela vai trocando, vai trocando. Né? Porque ela, assim, ela nunca mostra a verdadeira face, que ela é, né? Então é complicado. E vai ser, nossa, esse curso para mim vai ser muito difícil. desafiador. Vai ser desafiador para mim. Eu não sei como é que eu vou conseguir terminar esse negócio, porque tem a questão lá do Paulo Freire. Eu tava lendo os textos lá. O que eu achei lá uma coisa curiosa? Ele sempre fala de crítico, pensamento crítico, crítico, mas o problema é que o que eu vejo não é o oposto disso, porque você ensina a pessoa a ler, mas dando uma visão limitada a ela.
você só mostra o mundinho dela. Para mim, a educação tem que expandir o mundo da pessoa e não manter ela no mesmo mundo. Porque senão não é educação. Se eu estou lá para. Estou aprendendo a escrever meu nome só, tentando apertar o botão lá para botar, é isso que é alfabetizar? Não, a educação ela tem que expandir horizontes. Por exemplo, eu só consegui pensar criticamente sobre a questão do Adventismo porque eu conheci outras visões. Certo. Como eu não conhecia outras visões, eu não conseguia pensar, analisar criticamente. Para mim, aquilo que é apresentado para mim era verdadeiro. A Patrícia sabe muito bem sobre essa questão, porque ela era testemunha de Jeová, né? Certo. Você só vê um lado só. Como é que você vai pensar em outras possibilidades, sendo que você só vê uma coisa? E às Então vezes não é tem como. proibido de ver outro, né? Sim, então não tem pensamento crítico se você só vê um lado. Por exemplo, você vê a questão de esquerda e direita. O que você entende? Tipo, se você é uma pessoa que só vê a questão da esquerda, né? E a visão que você tem da direita, do capitalismo e tal, é a visão que a esquerda tem. É, Então você pode ver que é um grande viés. Para você saber bem o que é cada coisa, você tem que ver o que a esquerda fala sobre si e o que ela fala sobre a direita. E vice-versa. O que cada um fala sobre si e fala sobre o outro, né? Pode ver que é uma coisa curiosa que se vê É, os políticos na época da eleição, eles falam a verdade sobre o oponente e a mentira sobre si mesmo. Então, se você quer ver a verdade, só vê o que o outro está falando do outro, né? Cristiano, sobre isso que você comentou a Oi, respeito da ética, sim, eu também tinha essa dificuldade, né? Porque para mim também só há uma verdade, né? Eu acho que todo cristão pelo menos vai concordar com isso, né? A verdade não é relativa. sim, Mas desde que Adão e Eva reivindicaram para eles, né, o direito de decidir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, uhum, a ética se fez necessária no mundo daqueles que não conhecem a Deus. sim, Então, para mim, o que, que eu penso sobre a ética, né? A disciplina de ética é o mundo tentando reivindicar para si o mesmo direito que Adão e Eva fizeram lá quando comeram do fruto. Então, para isso, é, eles precisam desenvolver estudos, né, da sociedade, dos comportamentos, para que, do ponto de vista humano, eles tenham algum parâmetro, que, obviamente, não será um parâmetro ideal 100%, porque isso somente cabe a Deus, né? A verdade, a bondade, a justiça, isso cabe a Deus. Eu até uhum, comentei no grupo do WhatsApp, né? Do ponto de sim, vista humano, a gente sempre vai falhar, né? Mas eu uhum, acho interessante a disciplina de ética, porque eu acho que é importante para a gente, como cristão, gostei. entender como que o mundo pensa, para a gente sim, poder entrar com contraponto, né? É E verdade. levá-los à verdade, à justiça e à bondade de fato. uhum, Então, eu parti por esse ponto de vista, né? Para poder Certo. estudar. sim, Eu acho que uhum, talvez isso pode te ajudar, né? Você aprende, estuda, para você sim, entender como que o mundo pensa, para você Verdade. poder ter um contraponto. Muito sim. bom. Então, eu tô procurando entender, mas eu não quero perder o ponto de vista que eu realmente acredito, porque, assim, a mentira é uma coisa venenosa, que quando você menos percebe, você está caindo nela. Então a gente tem que muitas vezes ter em vista o que a gente sabe que é verdadeiro. Então por isso, quando eu estava lendo os textos lá do Paulo Freire, sempre estava na minha mente, ó, o que é verdadeiro, o que é certo. Porque eles usam uma linguagem que faz assim, nossa, que coisa bonita. Quando eu falei que ia ler a Pedagogia do Primeiro, eu falei assim, nossa, você vai se apaixonar, nossa, é uma coisa linda. Mas eu sei que não é. Eu li as primeiras palavras lá, eu só consegui lembrar do manifesto do Partido Comunista. Que negócio me fez lembrar disso. E o cara, eu não sei se. Eu vi um vídeo do Paulo Freire, não sei se foi um dos últimos que ele gravou, uma última entrevista, que ele fala que ele é cristão e marxista, mas não tem como você ser as duas coisas, né? É verdade. A entrevista lá que a gente teve que ver lá no AVA, o cara fala assim: eu sou É socialista. socialista, é Aí socialista. depois ele também fala: eu fui perseguido pela ditadura porque eu ensinei as pessoas a ler. Mentira! É porque você é comuna, rapaz. Porque a ditadura perseguia socialistas e comunistas. Então, ele falou assim, ó, eu ensinava socialismo em Pernambuco, e ele se declarou socialista. Então, eu não acredito que ele foi perseguido por ensinar as pessoas a ler, mas porque ele era comuna. Então, tipo,
você tem que prestar atenção nessas coisas, porque senão quando você menos percebe, você está caindo no conto do vigário. Porque eu vejo muitos É, cristãos que são de esquerda. Aí eles defendem os maiores absurdos sem perceber que isso entra em conflito com a visão cristã. Então, quando eu estou estudando essas coisas, eu estou procurando entender o que está falando, mas eu não quero perder de vista o que eu sei que é verdade. É por isso que eu fico nessa revolta, assim, nessa luta, né? Porque se você bobear, porque muitos cristãos já caíram nessa armadilha, então a gente tem que tomar cuidado para não cair também. A gente começa a pensar, acho que esse Paulo Freire até que tinha razão, hein? Então, é isso que eu tô querendo ver. Então, a gente sempre tem que nunca tirar de vista o que a gente sabe que é verdade, né? E é esse o pensamento que a Bíblia traz pra gente mesmo, né? Quem pensa estar de pé tem que ter cuidado para não cair. Então, é assim, Isso. verdade, a gente não tem que pensar que está de pé, a gente tem que estar sempre colado na palavra mesmo, para a gente não se verdade. distanciar da verdade, né? Sim, é muito fácil, É, né? e o que a gente está estudando sobre provérbios, esse próprio conselho, como nós mencionamos na semana passada que Salomão deu, ele acabou caindo, né? É, infelizmente, né? Até os melhores caem. É, então, tipo assim, mais do que ter, né, vamos dizer assim, o, o conhecimento, porque ele tinha muito disso, como não é à toa que a Bíblia deixa bem relatado que não houve pessoa tão sábia quanto ele, mas Uhum, fica de exemplo para nós o que falamos no início do próprio Provérbios, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. sim, Então, a gente não pode perder essa essência, né? E o temor não é ter medo, né, de Deus. sim. O temor é no sentido de respeito e reverência, né? Então, é, enquanto a gente estiver com esse temor ao Senhor, seja o conteúdo que vier na nossa frente, como até a Uhum, Patrícia mencionou, que a gente acaba tendo que ter uma visão panorâmica, né, da forma que o mundo visualiza muitas coisas e muitos assuntos, mas se nós estivermos enraizados na rocha, né, em Cristo e uhum, com o capacete da salvação, né, no caso, nossos ouvidos, eles serão filtrados, vamos dizer assim, naquilo que a gente escuta, né, aquele ó, conteúdo que a gente acessa, já tendo no nosso coração a palavra do Senhor, para não se corromper com aquela palavra que parece ser doce, como nós acabamos de ler em Provérbios aí, sim, né, que a palavra da mulher estranha, né, ele vai referir dessa forma, que ela soa como é tão doce como fava de mel, né? Então, no caso, não a gente vai sei. se deparar com alguns textos, acho que é o capítulo 5 mesmo. Ah, não sei, Acho que é, tá. acho Tá. que é o capítulo 5, né? Aqui os dois falam Aqui, ó, sobre isso, né? cadê, ó? Porque os lábios, do verso 3, ó, porque os lábios da mulher pervertida gotejam mel e sua Então, boca é mais suave que o azeite. sim, No caso, isso tanto no sentido físico, como a gente, né, é de fato a primeira parte, né, superficial aí do texto, de forma literal, mas a segunda camada, vamos dizer assim, né, no sentido figurado aí para nossa vida espiritual, tanto no sentido de outras doutrinas contrárias ao que está a escritura, que tem muita coisa que parece ser legal, né, parece ser uhum, bacana, parece sim, ser, né, parece fazer sentido, vamos dizer assim, mas pode ir em contra, como também no sentido aí de conhecimentos sociais, como nós estamos mencionando agora, hum, às vezes parece um discurso bonito, um discurso legal, um discurso bacana, mas que pode, né, nos fazer escorregar, vamos dizer assim. Mas é por isso que se nós estivermos firmados em Cristo, nós uhum, não seremos como meninos inconstantes levados a todo vento de doutrina, né? sim, Então, nós podemos ver aí tem muito os conteúdos, né? Vai dar uma resvalada na teologia, né? A gente viu ali, acho que na ética mesmo, na aula de ética ali sim, no vídeo, uhum, o professor até menciona a parte teológica, compara Agostinho, livre-arbítrio sim, e servo-arbítrio, né? E ele fala ali também do decálogo, né? Então, assim, você vê que a gente vai estudar um pouquinho de psicologia, dá uma resvalada na teologia. Vai estudar filosofia, dá uma resvalada na teologia, Ah, né? sabe o Vamos que é dizer assim. curioso? É, Sabe, no fórum temático, eu coloquei. Porque assim, eu não sei muito sobre ética, sobre esses filósofos aí, então quando eu fui fazer essa distinção entre determinismo e livre-arbítrio, eu fui citei o caso dos calvinistas e arminianos, porque é o que eu certo. conheço. Eu pensei, vou usar isso aí, né?
É isso. Já que acaba sendo praticamente isso mesmo, né? Sim, Entre o livre-arbítrio e o servo-arbítrio, né? Arbítrio, sim. no sentido, né, que você pode ou não ter a liberdade, né? Uhum. Mas é interessante, é um debate forte isso daí, né? A questão aí. É porque são textos, é a Bíblia mesmo. O próprio apóstolo Pedro, imagine, o apóstolo Pedro, ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que as cartas de Paulo há pontos difíceis de entender. E nota-se que a maioria dos debates, a gente falou de algumas coisas aí, mortalidade da alma, soteriologia, falamos aí sobre escatologia, e geralmente alguns textos vão resvalar em Paulo, né? Eu Nota-se que falo. às vezes alguns assuntos, a gente vai falar Sim, sobre alguns assuntos, vai cair em Paulo. Pode notar, a semana passada nós falamos sobre fé e obras, né? Por sim. exemplo, ali que fala sobre Tiago e Paulo, né? E o Uhum. Iago fez uma excelente colocação lá e tudo mais. Sim, Então, ou seja, porque Paulo era tão culto, tão erudito, né? Um cara tão inteligente, um poliglota e aí se você for analisar tanto filósofo como teólogo, né? uhum. Paulo era, né, ali na sua sabedoria, o próprio Pedro fala isso. Então, há de pontos difíceis mesmo. A Bíblia tem pontos, não vamos negar, né? Tem textos Sim, difíceis de interpretação, de compreensão, que às vezes pode parecer, por exemplo, falamos sobre calvinismo e arminianismo, vai ter uhum. textos que pode sim, assim, dá-se a entender na visão calvinista, né? Sim. Não que eu seja, e vai ter pontos que vai dar-se a entender a visão do arminianismo, né? Então, tecnicamente Então. aí, É olhando por isso por que esse tem lado. gente que afirma que os dois são bíblicos, né? Só É, que eles não batem. Se você ler, por exemplo, bem Romanos 9, eu acho que não sei se é 8 é, e 9, é o o tem 9. versículo-chave. Lê Romanos 9 inteiro, você não vê o calvinismo lá. Muitas vezes, se você tentar entender o calvinismo, ele só funciona, só na minha visão, né? Ele só funciona se você tirar os versículos de contexto e também se você mudar o significado das palavras. É, por exemplo, a palavra mundo, né, e tudo mais. Isso, perfeito. É, não tem, Você pode dar aula aqui já da próxima vez também, hein? Não, que isso. Mas é isso mesmo que eu falar, porque a questão da palavra mundo, é É, assim, tantas passagens cosmos. que falam a É, salvação é para todos. Deus amou o É mundo. mundo. Deus amou o Gente, mundo. Deus amou os electos. Deus nos amou os eleitos, não, ele amou o mundo, né? Deus amou os eleitos de tal maneira. Não, não. O mundo mesmo. A Se- ah, vontade de Deus é que só os eleitos sejam salvos. então, é uma coisa completamente aleatória. Deus jogou um dadinho assim, ah, você foi Ó, escolhido, rapaz. mas olha que interessante, ó, é porque assim, o ser humano, a Bíblia, ela vai comparar Deus ali para a gente tentar entender alguma coisa, né, algum sentimento de Deus, vamos dizer assim, e eles fazem uma comparação, se não me falha, posso até falhar na expressão da palavra, mas é o antropomorfismo, se não me falha a memória. Ou seja, que quando fala assim, os olhos de Deus, a mão de Deus, a orelha de Deus, o nariz de Deus, a Hum, alma de Deus, né? sim, Vamos supor, lá, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, né? É uma forma sim, de Deus se expressar para o ser humano compreender, isso, né? Então, não que vamos supor, usando assim, não, não que está falando sobre a característica física de Deus, vamos dizer assim, sim, mas é uma forma, uma linguagem para o ser humano compreender, né? E às vezes eles não entendem muitas situações como essa. Por exemplo, Deus ele é onisciente e a presciência dele, ele já antes da fundação do mundo hum. ele já sabe quem são, né, os salvos. Tem uma passagem de Pedro que fala isso, né? Porque Isso, se segundo Paulo a deixa presciência. difícil, Pedro É, explica num facinho. versículo. Em um É versículo falou, presciência. Pedro, foi Você verdade, a entendeu? presciência. Ele conhece antes de acontecer. Então, assim, por exemplo, Isso. lá em Romanos, quando fala sobre Esaú e Jacó, Sim. apesar de Deus fala que Deus escolheu Jacó desde o ventre, né? E de fato, Hum, o texto é claro sobre isso. Só que Deus, ele é presciente. Então, ele não uhum, precisa ver eu fazendo errado para saber que eu vou fazer errado. Por exemplo, Jó, nós falamos na semana passada. Ele não hum, precisava ver Jó sofrendo e sendo fiel para ele ter certeza que Jó seria fiel.
Sim. né? Ele não precisava ser testado. Deus não é pego de surpresa, né? Uhum. Agora, quem não sabia do resultado era Satanás, né? É Por isso que ele verdade. fala, se fizer isso ou aquilo, ele com certeza vai blasfemar, né? Então, ou seja, as pessoas pensam, e até sobre, eu falei aí, e vai ser na semana que vem, nós vamos falar sobre os capítulos. No capítulo Hum, 8, eu hum. acho que eu não consigo ficar quieto. No capítulo 8 Pode falar. fala A sobre. gente percorre a Bíblia inteira aqui. É, 8:17 fala assim: Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Pronto, o pessoal pega esse texto e fala assim: orar de madrugada, a fila é menor. Ah, é. Gente, então Deus, ele tá confuso quando a gente fala todo mundo junto. Então Deus não consegue ouvir várias pessoas falando ao mesmo tempo, tem que ir em horários diferentes. É que nem aquele filme lá do Todo-Poderoso, não sei se você viu, que o cara recebeu os poderes de Deus e tinha que organizar as orações, né? Deus é que não seria assim, então, né? Organiza por. Então, mas olha como que o pessoal ele não entende, parece que o mundo é o Brasil. Porque, por exemplo, Hum, aqui é de madrugada, Sim. mas e no outro lado do mundo? Nos outros países, né? Uhum, Como que é? Então, naquele horário, tem muita gente acordada trabalhando e uhum, orando. Então, tipo assim, que fila? A fila, se for olhar pelo olhar para essa expressão, a fila ela acaba sendo igual em qualquer horário. Porque ao uhum, mesmo tempo que tem gente acordada numa parte do mundo, tem gente dormindo na outra, e quando vai mudando os horários, vai mudando só as pessoas que estão acordadas. Então, acabam limitando Deus como se Deus fosse um ser humano, né? Vamos dizer uhum. assim, como se ele precisasse que você orasse. Não, se você orar agora, eu não vou conseguir te escutar. Então você volta daqui a alguns minutos, porque eu Isso. estou escutando a oração de um outro aqui, enquanto está chegando uma mensagem aqui para mim ver, eu Sim. estou confuso, né? Seria tipo isso. Uhum, Então, infelizmente, e lá no capítulo 8 que a gente falou, né, que vai ser lido, é a uhum. sabedoria falando, né? Então, ou seja, se fosse analisar ali a situação não é oração, é buscar a sabedoria. E o madrugada não é um termo no sentido do horário, Sim, né? É um termo no sentido de quanto antes você buscar a sabedoria. sim, Porque se fosse em questão de horário, nós lemos o capítulo 1 de Provérbios. Lá no capítulo 1, verso 28, fala assim: Então a mim clamarão, mas eu não ouvirei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Então, sim, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 8, o contexto é a sabedoria falando. Então, sim. ou seja, não é Deus falando no sentido de se você orar para mim nesse horário, a fila vai ser menor ou a Não, oração vai subir. sim. É nesse sentido. Então, são Uhum, coisas que, por causa de um versículo tirado do seu contexto, é sim. mal interpretado e vira uma doutrina muitas das vezes, né? Ah, então, esse é o E problema. Deixa eu ver. Deixa eu só ler aqui voltando, a. Oh, desculpa, ah, Sara. Aqui a Patrícia mandou uma mensagem aqui, ela já tinha acabado de sair. Ela falou assim, ó. Pessoal, a conversa está muito enriquecedora. Parabéns e obrigada pela oportunidade de ouvir e participar. Deixo uma última reflexão referente à questão da ética discutida pelo mundo. Sempre uso uma lente bíblica e vejo que enquanto lá no período intertestamentário as estradas estavam sendo preparadas para a passagem do Glória a Messias, Deus. o Verdade. campo do saber também estava. Sócrates viveu neste período e suas contribuições filosóficas e até sua história de vida e morte corroboram com este pensamento. Fica a reflexão. Preciso sair agora, né? Deus abençoe a É, todos. muito bom. Uhum. Você ia falar, Israel? Desculpa que eu te cortei. né, o Alan estava falando ali da questão do versículo que ele falou, né? De que as pessoas distorcem muito os versículos bíblicos, né? E o que ele falou é interessante, né? Então muda a doutrina, né? Então formam-se novas ideologias, né? Novos pensamentos que não tem nada a ver com o que quer falar a Bíblia. Eu É, concordo plenamente, É, viu? É nossa, muito comum. verdade. então, É, isso que... é, é que, por exemplo, assim, entenda a expressão que eu vou dizer. Nós não somos os primeiros leitores, né? A Bíblia não foi direcionada para nós, ela é direcionada para nós por ser a palavra de Deus, mas os textos em primeira mão, vamos dizer assim, por exemplo, as cartas, ela primeiro foi para Coríntios, para Romanos, né? Hum, Essa carta aqui é para os
para os Gálatas, esse aqui é para o Colossenses, né? Então, por exemplo, eles são os primeiros leitores, nós somos os leitores, Uhum. digamos que secundários. E se a gente tentar entender a Bíblia com a mentalidade do século XXI, com a cultura brasileira, como que eu posso dizer assim, dessas formas, vamos dizer assim, nós vamos compreender errado, né? Uhum. Sim. Agora, Sim. por isso que tem que entender, peraí, qual que era o problema nessa igreja? Por exemplo, na igreja em Corinto, qual que era o problema? O que estava acontecendo? Uhum. Né? Por isso que Paulo escreve aquilo ali, daquele jeito, daquela forma, porque quando nós estamos falando, por exemplo, de um assunto que todos estão inteirados, por exemplo, nós estamos falando sobre a ética aqui, por quê? Porque todo mundo, nós aqui estamos inteirados que estamos estudando o mesmo tema. Sim. Então, Sim. né, então, nós estamos sabendo do que estamos falando e do que estamos ouvindo. E se de repente chega uma pessoa que não está estudando nada disso, né, tá, sei lá, de outra disciplina aí, ou outro curso totalmente diferente, a gente vai ter que falar de outra forma com ele, né? Porque ele não Uhum. está inteirado no assunto. Então, quando eles pegam os textos bíblicos, às vezes eles pensam como se fosse direcionado em primeira mão para nós, e não foi, né? Então, esse é um grande Então, problema, a parece uma... forma. Oi? Você pode falar aí. Não, não, é isso mesmo. Então, Ah, né, seria nesse sentido. Pode. você pode ver a questão, por exemplo, a escatologia tem muito isso. Por exemplo, como eu falei, a primeira questão de, por exemplo, o preterismo parcial não ser levado a sério, porque fala assim, isso aí é coisa de católico, então eu não vou nem Certo. considerar. E a segunda coisa é que, assim, cada vez que eu mostro, esse versículo aqui fala que o cumprimento seria no primeiro século. Primeira coisa, primeiro, o único argumento, praticamente, um dia com 1.000 anos, 1.000 anos, é sempre o mesmo argumento, né? Uhum. E outro, isso aqui é literal. Eles pegam uma coisa que é figurada e E se entendem como transforma em literal. literal. Por exemplo, a É. questão, por exemplo, vir com as nuvens. Vir com as nuvens não é literal. Eu vou até mostrar, por exemplo, em Isaías, mostra esse mesmo termo. Aí você vai ver que não é literal. 19, Isaías 19, né? Aqui, ó, uma profecia contra o Egito. Eis que o Senhor vem montado numa veloz nuvem, ele virá ao Egito. E os ídolos do Egito tremerão perante sua presença. E o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Isso já aconteceu, porque foi uma profecia contra o Egito, lá, sabe-se lá quando. Aí eu pergunto, Deus apareceu numa nuvem para o Egito, literalmente? Não, nesse contexto não. Então, mas esse termo, vir com as nuvens, é usado várias vezes na Bíblia. Mas é uma coisa, se for ver no contexto aqui, ele indica juízo. Pode ver que é usado também em Daniel, acho que Daniel 7, em Mateus 24 e em Apocalipse. E todos esses textos falam sobre juízo também. Então, se você for pensar bem, vir com as nuvens não necessariamente significa literal. Pode ver que linguagem profética é muito simbólica, né? Então, não é como se a linguagem figurada fosse inventada depois de que a Bíblia terminou de ser escrita. Não. Eles abusavam, principalmente na linguagem profética. Não é a mesma coisa É, se analisar, é tipo, você tem que que. analisar o tipo de texto. Por exemplo, se você for ler crônica, você lê de um jeito. Não, é sério, porque no Ah, caso o autor por exemplo, Crônicas, o autor é um escriba, né? No caso, eu isso. acho que é a visão sacerdotal, se não me falha a memória. Mas é que assim, eu não sei se já ouviu falar no método de interpretação judaica, o Pardês? Não. Não, é que assim, na interpretação judaica, como querendo ou não, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a interpretação é judaica, né? Sim, Porque o Antigo Testamento é hebraico, o Novo Testamento é grego, porém foi escrito assim, ele foi escrito em grego, mas com pensamento judaico, sim. né? É igual Aham. nós, né? Nós somos brasileiros, mesmo que sejamos fluentes num outro idioma, no inglês, por exemplo, vamos escrever um texto em inglês, mas com o pensamento de brasileiro. Isso, é verdade. É. Não é verdade? E aí, no caso, no hebraico, tem o método Pardês, né, de interpretação. São 4 níveis de interpretação. O porquê Pardês? Porque é um acróstico, 4 letras, né? A Hum, letra Pichat, que é do Pardês, o Pichat, que é o método simples, é o texto literal. Você olha do jeito que está escrito, é aquilo mesmo, né? sim. É aquilo que aconteceu. Aí depois, o segundo passo, que é, primeiro é o Pardês, depois é o Drash,
porque por isso que é o par des, né? O drash. Hum, E aliás, perdão, o par, né, o R, né, do par des é o remes, que é dica, né? No caso que presente numa palavra, numa expressão ou em outro elemento no texto estão dicas sobre uma verdade não estabelecida pelo Pichat, né? Ou seja, é algo que você lê no literal, porém às vezes não dá para compreender exatamente. Aí é um segundo nível, é uma segunda camada. hum, Né? O texto vai indicar uma dica sobre alguma outra coisa. Por exemplo, nós estamos lendo em Provérbios, fala sobre faz a sabedoria ser um colar, por exemplo. Né? hum, Ele está querendo dizer uma outra coisa, mas está usando a hum, referência do colar para expressar uma outra coisa. Então é um nível, vai aumentando o nível, né? Aí depois hum, o drash é busca, é uma aplicação alegórica ou homilética de um texto, né? hum, Então, ou seja, é igual nós falamos, tem a mulher estéril, aí Deus faz uma alegoria como se o povo de Israel fosse estéril e só vai ter filhos mediante a bênção do Senhor, né? Ou seja, mediante hum, a oração, mediante a busca. E no uhum, caso, o último nível é o nível Sod, que é o nível segredo, que é né, no caso um significado escondido, né? Alcançado pela operação de valores numéricos de letras hebraicas, ressaltando formas de soletrar incomuns, transportando letras e coisas do gênero, que é o que eu tinha falado, né? Por hum, exemplo, na palavra é, a palavra verdade é mentira, por exemplo. Então, ou hum, seja, é que às vezes tem texto, biblicamente falando, que a linguagem é literal, é aquilo mesmo que a gente leu, é aquilo hum, mesmo que está querendo dizer. E tem uhum, linguagem que é simbólica, né? No caso, ou é figurada, né? Aí vai depender, tem vários tipos de figuras de linguagem, né? Por exemplo, no sim, português, né? Metáfora, metonímia e tudo mais. uhum, E tem a linguagem profética, né? Que às vezes vai falar sobre, por exemplo, mulher, mas quer se referir à igreja, né? Aquela coisa toda. uhum, Então, no caso, é isso que é o detalhe. Às vezes o texto que é para ler literal, a gente lê simbólico, e às vezes o texto que é para sim, ler simbólico, a gente quer interpretar literal. Por exemplo, hum. a parábola do rico e do Lázaro. Ah, esse Muitos é o. pegam essa parábola Sim, e entendem que é realmente como que é o mundo dos mortos, vamos dizer assim, como que é sim. o seio de Abraão, como que é o Hades e como que é a Não, só que comunicação o entre... problema dessa parábola aqui que é assim, logo no final você entende qual que é o intuito dela. É, Não é falar sobre o mundo dos mortos. exato. É falar justamente sobre o fato da incredulidade dos judeus. Porque veio um monte de profetas falando, avisando eles, né, sobre o destino que ia Certo. acontecer. E aí, fala assim, manda alguém para avisar eles sobre o que vai acontecer. Aí o Abraão fala, já teve um monte de aviso aqui, vocês não ouviram? Essa é a mensagem. É, Então, tipo, mas eles ignoram completamente isso e pegam uma parábola, uma alegoria, porque se você for pensar bem, não tem as fábulas que você pega animais para passar uma certo. moral? Isso é a mesma coisa. É a Você mesma cria coisa. uma situação fantástica para É. passar uma mensagem. Porque não faz Então, sentido, se... por exemplo, Ah, desculpa, vamos supor, na parábola, sim, é tão parábola mesmo, que sim, dá a entender que a distância é tão pequena que dá para ele molhar o dedo, no caso Lázaro, e colocar na sim, boca do rico, né? sim. Então, tipo assim, é, como assim, né? Se vamos supor, se o céu é lá em cima e o inferno é lá embaixo, e Sim. só que eles estão tão perto a ponto de um poder chegar próximo ao outro, vamos dizer assim, porque essa era a frase, né, que ele diz. Então é igual Sim. você falou, pega um texto que tem outro objetivo, fala, vai combater a Uhum. riqueza deles, né? Vai combater ali, não a riqueza, o amor à riqueza, que é o Deus Mamon, né? Que eles serviam, o Sim. contexto todo do capítulo, e também olhar para a Bíblia como se ela originalmente fosse dividida em capítulos e versículos, também é um erro, É. né? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas isso é outro capítulo. Não, às vezes, por exemplo, Hebreus, ali nós estamos lendo Hebreus 11. Aliás, Hebreus 10 termina falando justo viverá pela fé e não sei o que, não sei o que. Aí Sim. começa o capítulo 11. O capítulo 11 fala sobre fé. São 40 versículos. E no capítulo 12 começa com a expressão portanto, né? Ou É seja, uma continuidade, portanto, né? tá concluindo o quê? Sendo que acabou de começar o capítulo. Não, mas está concluindo o capítulo anterior, né? Sim. Então, ou seja, se tirasse as separações de capítulos e versículos, seria um texto corrido, vamos dizer Uhum. assim, né? Então, às vezes o pessoal olha, às vezes pensa que o contexto é um, dois versículos
para frente ou para cima, Às vezes é os capítulos, às anteriormente. vezes é o livro inteiro, né? Às vezes é o livro inteiro que é o contexto. E às vezes é um Ah, outro livro que é o contexto dele. Por exemplo, sim. nós estamos lendo ali, eu estava estudando hoje sobre Ageu, né? Para entender Ageu, Hum, tem que ler Zacarias, que é o profeta mesmo tempo, contemporâneo, né? E e Esdras tem que também, ler Esdras, Esdras, Neemias. que foi o tempo, é isso, exatamente, Esdras, Neemias, e daí se você for analisar, vai ter que ler Crônicas também, o final de Crônicas ali, É, e o rei, e se falar de um rei fulano de tal que estava naquela época, vai no livro dos reis, que é a segunda Reis 24, por exemplo. Então, ou seja, hum, o contexto é qual? Né? É é a qual Bíblia toda capítulo? praticamente. É vários livros, né? Oi, desculpa, não entendi. É a Bíblia toda Isso, praticamente. exatamente. Você vai puxando, quando vai ver, não é um versículo ou outro que é o contexto. O contexto vai ser a Bíblia toda em si, né? E muitas vezes até fora da Bíblia, por exemplo, É precisa fora da Bíblia. entender É, o preterismo, porque assim, o que é o preterismo? Muitas coisas se cumpriram. Então, para você entender, você tem que olhar a história, né? Não é como o certo, futurismo que você joga tudo para frente. Ah, você vê, isso aqui não aconteceu, então ele não joga mais joga pro futuro. Ah, não, o preterismo, ele é diferente dos outros, porque o historicismo é parente, né? Porque ele olha um pouquinho para a história, mas o preterismo, ele olha boa parte do passado. Porque se você for ver, não, se for ver a questão dos imperadores, acho que é Apocalipse, acho que é 12 que fala do. Não, 17 que fala da prostituta lá, certo, né? Aí fala que tem a besta e tal. A besta é o Império Romano, né? Aí pode ver que tem, acho que não são 7 cabeças ou 7 chifres, alguma coisa assim. Cada um desses chifres ou cabeças são imperadores. E se certo, você começar a contar, começa de Júlio César. Quando eu falo do o quinto é. Quem que era o quinto, tipo, se for contar desde Júlio César? É Nero. Ele fala que, certo, depois o que vier depois do Nero vai durar pouco tempo. Quem que é, sucedeu Nero depois que Nero se suicidou? Foi um imperador que durou pouco tempo. Porque foram 3 imperadores em certo, sucessão, né? E justamente com a morte de Nero causou muitas convulsões no Império Romano e parecia que o Império Romano ia deixar de existir. E aí, essa que é a interpretação do preterista, que essa é a ferida mortal, né, da besta, que foi curada. Porque depois, quando Vespasiano assumiu, aí o Império voltou ao normal, né? Então, se você for ver, se você olhar para a história, você consegue entender o preterismo. Você pode ver que o preterismo pode até fazer um certo sentido. Tem umas coisas ou outras que eu mesmo não consigo explicar, porque também eu sou preterista há pouco tempo, certo. né? Mas eu tenho 2 livros, né, que eu li, um sobre Daniel, mas é tão comprido que eu demorei um bom tempo para ler, é 800 páginas, e Nossa, outro que era de 500, sobre Apocalipse. Nossa, Aj- Ajudou. pouca coisa, né? é Então, nossa, muita coisa. eu demorei É, tanto tempo para terminar de ler, nem acredito que eu terminei de ler. Mas é bem interessante, e ajuda a entender bem o preterismo, porque ele situa as profecias na história. Pode ser que até que uma interpretação ou outra seja incorreta, né? Mas pode ver que certo, muita coisa se encaixa. Por exemplo, essa questão dos imperadores, a ferida que foi a ferida mortal curada e tal, ter a referência ao templo, né? Porque assim, Apocalipse fala assim, as coisas vão acontecer em breve. E outra coisa, ele fala do templo. Como é que ele pode falar que isso vai acontecer em breve, mas ainda tem um tempo, ainda existe? Então ele não pode falar de um templo futuro de Jerusalém, que sabe se vai ser construído. Então, é por isso que eu penso que o Apocalipse mesmo foi escrito antes da destruição de Jerusalém, não depois. Então, entendi. tem Você muitas acredita que evidências que foi você tem que tipo analisar. por Às volta da vezes, você tem que década olhar de até 50, para a história 60? para poder entender, né? Você acredita então, tipo assim, que o Apocalipse é escrito por volta da década de 50 e 60, né? Porque na época do É, Imperador Nero era 54, mais ou menos ali, né? isso. Pode ver que ele fala que o Nero, ele deu indicar que Nero era o imperador na época, né? Então, foi isso Certo. mesmo. No caso, se você for analisar pelo. É, a- tem algumas vertentes que também acreditam dessa forma, pelo fato de que quando João fala assim que aqui há sabedoria, né? Aquele que tem entendimento calcule o número da besta porque é o número de Uhum, um homem, né? E o seu sim, número é 666, no caso na gematria. Se você pegar o nome de Neron César, né? sim.
no hebraico, ele dá a gematria 666. Sim. Você já viu isso, não? Já, Já, isso então. tudo PTista sabe de cor. Fala disso, né? E a gente fala muito disso. Ah, é bem interessante isso. Mas a gente pode deixar para outro momento também. A gente falou sobre um monte de coisa aqui. A gente pode até Certo, a gente já. aprofundar, né, em outros momentos. O Só deu Isaac a fala. hoje, hein? Oi, Sara, desculpa, não entendi. Só deu Alan falando hoje. Você Oi, também, desculpa, Israel. Ah, não mas você é? tem alguma coisa para falar, Israel? Pode falar. Fala assim, cala a Desculpa. boca, você falou demais. Seus tagarelas, vou tomar água. Mas assim, como vocês têm mais conhecimento da palavra, e até mesmo da Bíblia, então vocês têm autoridade para estar explicando, né, os versículos. No caso, nós estamos em Provérbios. Não, nossa, você acha que eu sei alguma coisa? O Alan mostra que ele sabe muito mais que eu, imagine. Não, que isso. Não, que isso. O colega da semana passada também é o Iago, é isso? Isso. O Isso, ele Iago sabe. estava semana passada eu não podia entrar, infelizmente. Também, pelo que vi pela gravação depois, ele conhece Sim. bastante, né? E eu prometo uma surpresa para vocês. Tem um livro que eu tenho um certo conhecimento, tá? Então, mais à frente, eu vou fazer mais um aprofundamento, mais um estudo, né, sobre o livro, só não vou falar agora, tá? Aí eu vou apresentar para vocês aqui, pegar uma live e apresentar para vocês, né? Aí vai chegar a vez de vocês também só, né, escutarem também. Ah, Aí sim. então tá prometido, hein? Próxima live, hein? Tá convocado, hein? Opa! Né? Ah, Então, a gente já tá quase umas 2 horas aqui. Acho que Já, pode encerrar. A gente pode fazer uma rápida oração aqui para concluir, né? Não certo. sei se alguém quiser orar, eu faço uma oração rápida aqui, que eu não sou lá muito bom em oração, mas Quer, só para quer que tentar eu, aqui. pode fazer, Cristiano, quer, ou Alan, tudo Tá faz. certo. quer que eu ore? Não, se você quiser se oferecer. Tá, joia. Vocês querem fazer algum pedido específico? Ah, não, eu acho que até melhor não ninguém falar nada de muito pessoal, porque a live vai ficar Certo. disponível no YouTube. Então Ah, acho que é sim. bom o pessoal fazer os pedidos mais internamente, assim, aí a pessoa que Certo, ora por esses pedidos. certo. Então, vamos falar com Deus em nome de Jesus, amém? Certo? Sim, amém. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos em teu nome para falar da tua palavra. Tanto aqueles que entraram e por alguns motivos tiveram que sair, ou aqueles que não puderam entrar, nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia para que o Senhor abençoe a cada um segundo a tua vontade e teu querer. Abençoe todos aqueles que fazem parte não só do grupo de estudo bíblico, mas todos aqueles que ingressaram na faculdade da Univesp nesse semestre. Que nós possamos não somente iniciar, mas que possamos cruzar a linha de chegada daqui a alguns anos, quando nós estivermos concluindo todo este estudo. Que possamos nos unir a cada dia, buscando sabedoria, buscando conhecimento, ajudando uns aos outros, para que com as mãos dadas uns com os outros, nós possamos juntos chegar e alcançar a vitória. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, se porventura nós temos cometido seja por palavras, seja por pensamentos, seja por ações, que o Senhor nos purifique de todo mal, que nós possamos cada vez mais refletir a luz do Senhor que há sobre nós, que sejamos instrumento nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir para a verdade absoluta, porque tu és a verdade, ó Senhor Jesus, e nós cremos na tua palavra, que ao nos debruçarmos com as matérias, disciplinas que nos forem apresentadas, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento, e que ao olhar para essas matérias nós possamos discernir aquilo que podemos absorver para nós e também podemos discernir aquilo que nós não devemos absorver. Como disse o apóstolo Paulo, examinai tudo e retende o que é bom. Que possamos ter esse discernimento, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente. Nós pedimos como salmista, abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Que ao olhar, Senhor, para cada matéria, nós possamos compreender o objetivo e tirar notas boas, mas que tudo isso que nós fizermos seja tão somente para a tua glória e para o teu louvor. Seja comendo, seja bebendo, seja estudando, seja o que for, trabalhando, que seja tudo para a tua glória,
para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Não atente para nós, que nós somos falhos e errantes, somos pecadores, mas olhe para a tua palavra, olhe para as tuas promessas que estão escritas aqui, nós cremos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz, é o maravilhoso conselheiro. E nós te pedimos, Senhor, continua nos abençoando, nos fortalecendo, abençoando a família de cada um daqueles que aqui estão neste curso e também, Senhor, aqueles que irão assistir por intermédio das redes sociais que serão alcançados pela tua graça. Que isso seja um instrumento diante de ti para que nós sejamos usados para levar o teu evangelho a todos os cantos da terra. Nós te agradecemos, oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, o nome qual é sobre todo nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Opa, Certinho. eu separei aqui, Oi. deixa eu procurar só um minutinho. Pode ir falando, Cristiano, que você ia falar. Não, hoje eu já ia encerrar, mas já que você vai mostrar uma coisa, então agora estamos curiosos. Opa, vamos lá. São três trechos dos Salmos, tá? Sim. Que, de certa forma, dá uma referência para nós, estudantes, tá? Posso começar? Pode sim. Vamos lá, é o Salmo 119, 33, 34. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu o seguirei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei. Glória a Aí tem Deus. mais um. Amém. Aí tem mais um aqui, o Salmo 119, 105. Ele é bem conhecido. Você Esse é não bom. conhece, né? Também é. Não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito Aham. bonito, muito bonito, né? Muito bonito. Sim. Glória a Deus. Para finalizar, tem aqui um trecho bíblico de Tiago 1:5, que fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente. Muito forte, muito bonito, né, amigos? Glória a Deus. Deus seja Amém. louvado. Que Deus nos dê sabedoria, né? Isso. Sempre, né? Assim, uma coisa, como eu falei, né? Já comentei no grupo. Eu sou católico romano, mas eu sou aquele católico muito ligado à oração, né? Muito ligado à palavra, né? Essa é a minha formação, né? Não sou aquele católico que é apegado a imagens, a objetos, não. Eu sou o que eu creio no nosso Deus Salvador, né? E no poder da palavra, no poder da oração, né? Porque a oração é o primeiro contato que a gente tem com Deus, com o Pai Criador, né? Sempre, né? Sempre. Amém. Bom saber. Bom saber disso. Estamos aí. Já temos a Viviane, acho que é a Viviane, né? E o Israel. Quem sabe a gente passa ele vir pro nosso lado da força. Não, brincadeira um pouquinho só. Não, mas vamos procurar sempre a verdade, como eu falei, né? Da forma que ela se apresente, não é verdade? Então, porque Só assim, voltou. exato. A Patrícia. A Patrícia voltou, perdeu uma partinha, mas qualquer coisa você vê na gravação. Mas assim, uma coisa que eu quero frisar, antes que a gente termine, é que assim, o que importa mais é a verdade. Porque assim, a Patrícia também, ela passou por isso. Quando a gente se confrontou com uma mentira, o que a gente fez? A gente procurou aquilo que é verdadeiro. E precisa de muita coragem para fazer isso, porque a gente tem que renegar muita coisa que a gente jogava como verdade. E isso é muito difícil, mas é necessário. Então, eu quero que o pessoal aqui pense assim, que busque o que é verdadeiro, o que é certo, a verdade como ela se apresentar. E que tenha coragem de abandonar o que ele pensava que seria verdadeiro. Porque a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Então, tem que sempre ter em mente isso.
né? Para todos vocês. Para mim também, né? E pode ser que eu possa Sim, aprender uma coisa nova também, mudar a minha opinião, né? Então, vamos sempre lembrar disso. com É, certeza. É, alguém quer? apesar de ser, igual você falou, polêmico algumas coisas, mas às vezes por tema, eu acho que teria mais, como que eu posso dizer assim, é que assim, a análise, né, de capítulos específicos, né, acaba que a gente vai demandando, né, acaba demandando um tempo específico e tudo mais, e às vezes a gente acaba até Uhum. um pouco fugindo, né? Não que a gente tá fugindo, mas acaba que para explicar um texto a gente acaba indo para outro, vamos dizer assim, Isso, né? Agora, se fosse no caso algo sistemático, né, tipo um tema específico, igual você falou, soteriologia ou isso. escatologia, né, ou Uhum. perguntar assim, uma pergunta específica, né, É, sei lá, não, sobre a gente falou tipo, bastante alma sobre mortal ou imortalidade. imortal? Isso, exato, Eu Isso. acho que talvez é, nós iríamos nos conhecer melhor no sentido do ponto de vista teológico, né? Sim. É, e no caso, sempre apontando para o que está escrito, né? Que é o que igual você falou, Cristiano, o que importa é o que está escrito, né? É a verdade. E claro, com muita humildade de todos nós, porque Uhum. é difícil, né? No caso, é calorado debates, né? Quando se Sim. divergem, mas sempre com muito respeito, com muita humildade e com a direção do Espírito Santo, né? Porque se ele que inspirou, é só ele que vai revelar, né? E revelar que eu Uhum. falo, não que não vamos aprender algo, vamos dizer assim, novo no mundo, mas é algo novo talvez para nós, né? Quando Bom. a gente olhar aquele texto, talvez analisar aquela palavra ou analisar aquele contexto, Uhum. analisar aquela doutrina específica ou a pergunta que foi feita, talvez seja algo que possa estar iluminando a nossa mente nesse sentido. Não que eu estou falando para a gente mudar a partir de eu estou falando assim, é para algo futuro da gente estar verificando isso. Tá certo. Mas, mais pra frente a gente pode ver o próximo tema, mas a gente está no começo ainda, Isso, sabe? vamos, estamos ainda engatinhando, né? Mas aí eu já pensei em três temas aqui, ó. Teologia, escatologia e a questão da alma. Talvez já são três temas polêmicos. Eu posso até São, escolher um quarto que não seja, mas aí é, só que não é, né? interessante. É, não, desculpa, posso colocar uma que eu achei interessante aqui? Posso passar aqui uma oração inspirada no Salmo 119? Posso? Sim, sim. Vamos lá? Pode ser. Porque a gente está falando de provérbios e provérbios nos dá aquela indicação de sabedoria sempre, né? Sim. Certo. Então vamos lá. Senhor Deus, ensina-me o caminho da tua sabedoria. Dá-me inteligência, memória, concentração e discernimento para aprender o que é bom e verdadeiro. Que a tua palavra ilumine minha mente e meu coração, guiando meus estudos e minhas decisões. Afasta de mim a distração, o desânimo e o medo, e concede-me perseverança para alcançar meus objetivos, sempre para a tua glória. Amém. Amém. Uhum. Bonito, bonito, Glória a né? Deus. Tá bom, Opa, boa forma de encerrar, né? A gente já está passando um pouco das 11 horas, então vamos já Eu encerrar. já. Acho que ninguém mais vai entrar também, mas foi bom. Foi bom vocês estarem aqui, cada um das suas visões e opiniões. Eu e o Alan sim. falamos mais, o Alan mais ainda, Olha né? só. Ele falou que você, ô, Alan, você fala demais, rapaz. Tem, tem que parar um pouco tomar uma água, né? Não, mas você coloca muitos conhecimentos que poucos de nós têm. Cada um tem suas contribuições, né? Mas é bom, é bom. É, a A Patrícia Patrícia falou falou que a gente já acabou de orar já, na verdade. A gente já, a a gente ia gente só não encerrar, abriu, né? é verdade que a gente não encerra, né? Mas a gente já fez uma Encerra. oração já, a gente pediu para todo mundo aqui também, tá? Mas na próxima, já tudo certo, você pode participar também, que já tá passando um pouco do tempo também, né? Então vamos encerrar aqui. Amanhã tem outra live, né, a nossa exclusiva dos alunos. Eu não sei se eu vou perguntar lá no grupo se pode disponibilizar também, não sei se
deveria ou não, mas eu vou abrir uma enquete lá, né, porque às vezes pode ser uma coisa interessante. Então, Deus abençoe a todos, né? Até Amém. amanhã, se Deus permitir, né? Amém. Nós só estaremos aqui como faremos isso ou aquilo, né? Como diz Thiago. Então, boa noite a todos. Obrigado, Boa Cristiano. noite, Obrigado, Israel. Cristiano. Boa Obrigado, noite, Patrícia. Shalom. Boa Boa noite, noite. Patrícia. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Com Boa Deus. noite a todos. A Boa paz do noite. Senhor nos abençoe. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.